Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima tarde. Agora 2h32. Carlos Costa. Sempre pra sempre, de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Série A2, Campeonato Paulista. Daqui a pouco a bola vai rolar, quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. Tem Rio Claro e Velo Clube, o clássico da cidade de Rio Claro. A bola vai rolar a partir das 3 horas da tarde e você vai conferir todas as emoções no microfone dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva no seu rádio para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Uma no Maria Antônia, aliás, loja da fábrica, divisa ali com Paulínia. A outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. 2h34, 2h34. A bola vai rolar às 3 da tarde. Aqui vai sair uma equipe para a semifinal deste Campeonato Paulista da Série A2. 2 equipes já estão definidas. Ontem, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, os 2 jogos com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. A Portuguesa venceu a equipe do Primavera por 1-0, havia vencido o primeiro jogo fora por 1-0 e se classificou. O primeiro time classificado para a semi desta Série A2 do Campeonato Paulista. Depois, o 15 de Piracicaba foi surpreendido, talvez não pelo resultado, né? Não pela classificação do São Bento, e sim pelo resultado. 5 para o São Bento, 1 para o 15 da cidade de Piracicaba. O São Bento está na semifinal dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Piracicaba, o 15 e o Primavera de Indaiatuba vão disputar a Série A2 no ano que vem. Aqui vamos descobrir o outro time que vai se classificar. No primeiro jogo, no final de semana passado, 2 para a equipe do Rio Claro, 2 para o time do Velo Clube. O jogo aconteceu no campo do Velo. Agora no Chimitão, estádio do Rio Claro. Empate, cobrança de pênaltis para decidir quem passa a próxima fase dessa Série A2 do Campeonato Paulista. E às 18h30 tem Linense Oeste em Barueri. Luiz Carlos Ribeiro conta tudo aqui nos canais Futebol Interior. Você vai ter todas as informações dessas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. O público vem chegando em Rio Claro, o torcedor
do Rio Claro, torcedor azul do Rio Claro, vem chegando, a expectativa é grande demais para esse duelo, esse clássico entre as duas equipes. E esse jogo que vamos mostrar para você, torcedor, com a narração do Lucas de Souza e os comentários do Frank Francisco. Eu estarei nessa com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior, que tem a direção comercial do Cláudio Nicorsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A partir de agora, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, escalo as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Bora lá, o primeiro destaque é do dono da casa, é do Rio Claro, o Rio Claro, comandado pelo técnico Alberto Félix. Alberto Félix, que foi um bom jogador de futebol, né? Jogou no Bragantino, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, né? E é um técnico que vem tentando se firmar aí no comando das equipes. Já trabalhou no Bragantino e agora leva o Rio Claro à segunda fase desse Campeonato Paulista da Série 2, mas ele quer mais, hein? O técnico Alberto Félix tem um retorno no volante Magno, que cumpriu suspensão automática no jogo de ida por causa do acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Elias Ceará deixe o time titular e fique como opção no banco de reservas. Essa deve ser a única mudança feita pelo treinador em relação ao jogo de ida, mas a escalação daqui a pouco você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. 14h38. Agora troca o hino, Felipe Marques, na mesa de som da equipe técnica mais técnica do Brasil, porque agora o hino é do Velo Clube. O Velão também tem reforço para esse jogo, hein? Recuperado de lesão, que o tirou da partida de ida, o atacante Lucas Duni volta a ficar à disposição do Fael Júnior. É provável que JP seja escolhido para ficar no banco de reservas. Por outro lado, o volante Caio Soares foi expulso. Pois é, ele meteu a mão na bola no último lance da partida, né? Pênalti, foi expulso e não joga no jogo de hoje contra o time do Rio Claro. O substituto deve ser Eurico. Daqui a pouco, as escalações oficiais de Rio Claro e Velo Clube nos canais Futebol Interior. Agora 14h, mais 39 minutos, 2h39. Eu quero o destaque do narrador do jogo. Daqui a pouco o comentarista, mas eu quero a expectativa do narrador. Lucas de Souza vai transmitir esse clássico. Velo Clube e Rio Claro e Velo Clube. O jogo é no Chimitão. Ele vai mostrar o jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Quem é ele? Solta a vinheta aí, produção. Lucas de Souza. E aí, Lucas? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço para você. Boa tarde, tudo bem comigo? Abraço, Carlos Corsato. Abraço também ao Frank Francisco. Na mesa de som lá, o Felipe Marques. A expectativa lá em cima, né, Carlão? Porque é clássico. É clássico e mais do que isso. É hora de definição, é tempo de decisão aqui nos canais Futebol Interior. No jogo da ida, lá no estádio do Velo Clube, empate em 2-2. O Rio Claro foi buscar aos 51 minutos. Um jogo que teve 4 pênaltis. 2 pro lado do Rio Claro, 2 também pro lado do Velo Clube, só que um desses pênaltis acabou sendo cobrado de forma errada lá pelo Léo Gobi. O torcedor do Velo Clube ficou na bronca. Então o jogo hoje no estádio Augusto Schmidt Filho, o Chimitão, tem tudo para ser um jogão de bola. Vem o Rio Claro com a força da sua torcida contra a equipe do Velo Clube, que fez uma campanha um pouco melhor que o Rio Claro na primeira fase, mas agora é clássico e vice-versa. É dentro das 4 linhas que o jogo vai se definir, Carlos Corsato. Legal, esse Lucas de Souza daqui a pouco ele vai transmitir Rio Claro e Velo Clube. Já a bola vai rolar. Eu já transmiti o jogo desse estádio aí. Lá do Chimitão? Sim, já transmiti o jogo. É bom transmitir lá, cara? Aconchegante. É mesmo? É aconchegante, apesar de, né, o pessoal fala, estádio do interior, mas tem estrutura melhor que muito estádio de time muito maior, viu? Posso garantir. E a gente foi muito bem recebido lá, os canais Futebol Interior. Estive lá para transmitir Rio Claro e Portuguesa Santista. Bom, agora eu quero o destaque do comentarista. Deixa eu pegar carona com ele. Frank Francisco. E aí, Frank, a sua expectativa para esse clássico Rio Claro e Velo Clube? Jogo que movimenta
a cidade lá, viu, Frank? Grande abraço pra você, tudo bem com o amigo? Boa tarde. Grande abraço, Carlão. Grande abraço aqui pro Lucas, Thiago na mesa. Abração pra vocês aí que estão acompanhando a gente aí. E a expectativa é muito boa, Carlos, porque clássico sempre é clássico, seja onde for, né? Imagina como deve estar a cidade de Rio Claro, né? Com o Velo, o Rio Claro aí vai ser um bom jogo. E eu espero um jogo pegado, viu, Carlão? Porque já é a característica da Série A2. E por ser clássico e decisão, quem passar tá no céu. Então é por aí. Tá certo, esse Frank Francisco. O Alberto Félix tá falando. Ô Felipe, vamos colocar a palavra do Alberto Félix? Vamos lá, técnico do Rio Claro. Não vai dar. Não vai sair ele. Fica pra próxima. Hoje então já sabemos, hein? Sem entrevista, hein, produção? Sem entrevista hoje, hein, produção? Então tá, o Alberto Félix, que foi um grande meio-campista, esteve naquele time campeão do Bragantino, campeão paulista, né, do Bragantino com o Luxemburgo. Em 1990, né, Carlão? Isso, campeão com o Luxemburgo, né, naquela decisão contra o Novo Horizontino, né? E o Alberto formou o meio-campo que tinha Mauro Silva, né? Enfim, um time muito bom do Bragantino. O antigo Bragantino, né? Que hoje fez uma fusão. Tem um RB aí antes. Né? Hoje tem uma fusão com o Red Bull Bragantino. É isso, a bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Jogo marcado para as 3 horas da tarde. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior e a gente já volta trazendo as escalações de Rio Claro e Velo Clube. Velo Clube e Rio Claro. Lembrando que às 18h30 o Luiz Carlos Ribeiro transmite aqui nos canais Futebol Interior o jogo do Oeste contra o Linense. Primeiro jogo, o Linense venceu por 1-0, joga pelo empate, aí serão definidos os 4 times que disputam a semifinal deste Campeonato Paulista na Série A2. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não sai daí não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e mega sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, com você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. 2 da tarde, mais 48 minutos, 2h48, a bola vai rolar daqui a pouquinho, daqui a 12 minutos, em Rio Claro. Bom, a chuva que estava caindo em Rio Claro, né, parece que está chegando aqui para Campinas, parece que chega pra Campinas. É, rapaz, não é fácil não. Bom, Prepare o seu guarda-chuva, Carlos Corsato. eu pensei que você ia falar aquele que fala na vinhetinha, prepare o seu coração, rapaz. É isso, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 3 horas da tarde. Bom, a Portuguesa já está classificada, né? Por enquanto não dá pra gente definir com quem que a Portuguesa vai jogar, porque a Portuguesa vai pegar, como ela fez a melhor campanha, ela vai pegar o time pior colocado que passar dos 4, né? Então ainda não dá pra gente ter aí uma ideia de confronto. Ontem até na transmissão nós tentamos fazer uma análise, mas fica muito difícil porque, por exemplo, a Portuguesa passou pelo Primavera, a primeira colocada. O São Bento passou, olha lá, o Rio Claro tá escalado, viu, gente? O Rio Claro tá escalado, pronto, definido. Vamos pegar aqui a foto. Muito obrigado, viu, Felipe? Você é sensacional, você é fantástico. Saiu aqui. A gente até daqui a pouco vamos trazer as escalações oficiais aqui dos times, né? Das equipes escaladas, prontas e definidas. Mas a gente tentou fazer aqui um exercício ontem, né? E ainda não dá nem para imaginar. Porque, por exemplo, o 15 de Piracicaba perdeu para o São Bento. Então, o São Bento, como ele esteve, né, foi o 5º colocado, né? Então, por exemplo, o São Bento ele pode ficar atrás do Oeste, se o Oeste passar hoje. Mas se o Linense vencer o time do Oeste, o Linense ele acaba ficando atrás do São Bento na classificação. E aí a Portuguesa pegaria a equipe do Linense nesta fase. Então podemos ter Portuguesa e o vencedor daqui, ou Portuguesa e Linense. Se classificar o Oeste, não. Aí o Oeste não joga contra a Portuguesa e nem a Portuguesa contra o Oeste, claro, né? Então seria Portuguesa e São Bento, e Oeste e o vencedor de Velo Clube e Rio Claro. Tá certo? Mais ou menos explicado aí como é que faríamos, ou como é que seria colocada esta semifinal dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Às 18h30 a bola vai rolar em Barueri
para Oeste e também o time do Linense. Linense no primeiro turno, no primeiro jogo, venceu pelo placar de 1-0. Portanto, agora joga pelo empate, né? O time de Lins. O time de Lins joga pelo empate aí para passar. A vitória por 1 gol de diferença faz com que a gente vá para os pênaltis. A vitória com 1 gol de diferença. Já com 2 gols de diferença, por exemplo, para o time do Oeste, o Oeste passa a estar classificado para a próxima fase deste Campeonato Paulista desta Série A2. Então já temos Portuguesa e São Bento, equipes classificadas aí para a sequência desta competição. Bom, já pelo adiantado da hora, vamos trazer aqui as escalações das equipes. Bora lá, vamos conferir as escalações dos times. 2 da tarde, mais 51 minutos. 2h51 no ar. As escalações de Rio Claro e também Velo Clube. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Hora de você conferir as escalações, as equipes no gramado. A gente começa com o Rio Claro, dono da casa. O Azulão, escalado, pronto, definido pelo técnico Alberto Félix. Vem pra campo com Victor Golas. E o cara é goleiro, hein, rapaz? É o goleiro número 1. Raul é o ala, pela direita veste a 2. A zaga tem Suelinton com a 3. Sousa com a 4. E o Alisson é o ala pela esquerda, meia dúzia. O meio campo do Azulão. Magno, médio volante 5. Peixoto tem a 8, o Diego veste a 10, segundo o Frank Francisco, o 10 é o craque do time, e Thiago, camisa número 7. O ataque tem Bruno no comando de ataque com a 9, Pará é o atacante ao lado do Bruno com a camisa de número 11, repeteco do Azulão. O Rio Claro de Alberto Félix, Victor Golas no gol, Raul, Suelinton, Sousa e Alisson, 1-2. 3, 4, meia dúzia, Magno, Peixoto e Diego, 5, 8, 10, Thiago, Bruno e Pará, 7, 9 e 11. No banco de reservas à disposição do Alberto Félix, Carlos para o gol e mais Tom, Ramon, Ceará, Cezinha, Jadson, Adriano, Gleidson e Crispim. Futebol interior. Agora o Velo Clube Rio Clarense, equipes já prontas para entrar no gramado, hein? O Rio Claro todo de azul e o Velo Clube de branco, com faixas em verde e vermelho. Bora lá, o Velo Clube de Paulo Ricardo, goleiro, vem com a número 1. Inayá é o ala, pela direita veste a 2. Tem um acento aqui, então é Inayan. Lateral direito número 2. O Léo Gobo é o zagueiro pela direita, vai com a 3. Codô, olha o acento, hein? Codô, camisa número 4. E Jefferson, boa sorte, viu, narrador? Jefferson Recife, camisa número meia dúzia. O meio campo tem Eurico com a número 5. O Zé, não é o Delivery, não, é o Zé Andrade, vai com a 7. Franco tem a 8. E segundo o Frank Francisco, 10 é o craque do time. Então, Felipinho veste a número 10. O ataque tem João Pedro, mais conhecido pelos íntimos como JP, viu?
camisa número 9. E o Eric de Maria, rapaz. Eric de Maria veste a número 11. Repeteco do Velo Clube. Paulo Ricardo no gol com a 1. Inayan, Léo Gobo, Codô, Jefferson Recife, 2, 3, 4, meia dúzia. Eurico, Zé Andrade, Franco e Felipinho. 5, 7, 8 e 10. 9 para João Pedro, JP, 11 para Eric de Maria. O treinador é o Fael Júnior. Tem à disposição no banco de reservas pro gol Murilo Prates. E ainda o Vinícius, pedalada. Na política não pode pedalar, hein? Kaique Rocha, Neander, Kaique Rize, Gabriel, Railan, Israel. Olha ele aí, Igor, Eto'o e Frank. Arbitragem. Bora lá, agora você confere o quarteto. Pessoal que vai apitar aqui. Quem apita o jogo? Vamos lá, produção. É ele, Leandro Carvalho da Silva. Ele tem 42 anos, é empresário, já apitou 8 jogos nessa Série A2. Com ele, tá tudo igual, viu? Ninguém empatou até agora, tá? O mandante ganhou 4 e o visitante 4. Ele é o árbitro do jogo, Leandro Carvalho da Silva. O assistente número 1, Alberto Poleto Maceira, também 42 anos. O assistente número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira, de 34 anos. O quarto árbitro é o Kleber Canto dos Santos, 42 anos. E o VAR, atenção, hein? No VAR, Federação Paulista de Futebol coloca todas as suas fichas neste profissional. Ele tem apenas 23 anos. Apitou, inclusive, o clássico, né? Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, é isso. Corinthians e Palmeiras. Matheus Delgado Candansan, de apenas 23 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, 14h, mais 58 minutos. Eu vou passar a bola aqui pro narrador do jogo, que vai se divertir bastante aí com a partida, enquanto eu arrumo os meus papéis aqui. É papeleta aí, Carlos. Meu Deus do céu. Papel pra tudo quanto é canto. E apareceu do nada, porque eu confesso que não vi esses papéis chegando aqui. Passou alguém aqui da produção deixando Passou, né? Aí. Grande Claudinei Corse, sempre trabalhando a serviço do rádio. É isso. Vem aí pra comandar 90 minutos de muita emoção. E se não decidir no tempo normal, aí vai pros pênaltis. Ele solta a vinheta aí, Felipe Marques. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Estádio Augusto Schmidt Filho, Chimitão em Rio Claro, é o palco do espetáculo. É o derby da cidade, rapaz. A cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, está parada para acompanhar Rio Claro e Velo Clube Rio Clarense. São as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. A Portuguesa já está classificada e aguarda a definição das quartas de final para saber quem vai ser o seu adversário, uma vez que ela, com a melhor campanha, vai enfrentar o quarto de melhor campanha, como já destacou o Carlos Corsato. Frank Francisco, a minha estreia com você aqui nos canais de Futebol Interior. Que honra poder dividir os microfones com você, Frank. Primeiro jogo 2-2, um jogaço de bola decidido no último lance. Ficou um gostinho de derrota para o time do Velo Clube, que vem com tudo para cima do Leão Azul no jogo hoje no Chimitão. Qual a sua expectativa para o jogo e quem que você aí destaca desse time do Velo Clube? Eu ouvi dizer que esse Filipinho é muito bom de bola, o Eric de Maria também, a gente conversava em off, é um time cheio das alternativas, esse time do Velo Clube também. Frank, boa tarde. Boa tarde, Lucas, é um prazer a gente estar junto, né? Que legal. Clássico, na verdade, Lucas, sempre é complicado, né? Normalmente já é um jogo pegado, mas é isso que a gente estava conversando aqui. Alguns jogadores interessantes têm, né? Já ouvi falar muito do camisa 10 do Rio Claro também. Vamos ver a bola rolando, né? Porque o clássico tudo muda. Normalmente de quem se espera muito não acontece nada, e o outro que se fala não vai dar nada é o jogo que ele arrebenta. Mas eu espero uma boa partida, uma partida pegada, e vamos ver.
Nós somos amantes de um bom futebol, né? Torcer por uma grande partida aí, Lucas. É isso aí, esse é Frank Francisco, que estará nos comentários. E ao meu lado direito, Carlos Corsato, plantão esportivo e também reportagens. Vai rolar o melão no estádio Chimitão em Rio Claro. Tá chovendo, hein, Carlos? Tá chovendo a barbaridade lá em Rio Claro. A chuva caiu e caiu forte lá. E chuva com vento também, Carlos. Ô, Lucas, Pois não. tem um pequeno tabuzinho aí nesse Sim, jogo, verdade. né? O Velo Clube não vence o Rio Claro já há 31 anos. A última vitória foi em 1991 por 2-0. No confronto são 143 jogos, 53 vitórias do Velo, que mesmo não vencendo a todo esse tempo, ainda tem vantagem no confronto, contra 48 do Rio Claro e mais 42 empates. Enquanto isso, a chuva cai muito, mas muito forte lá no Chimitão. É isso aí, estão dando destaque lá no refletor, tá faltando alguns canhões de luz ali, não sei se ficar muito escuro, se o juizão não vai pedir para paralisar por conta da visibilidade dos atletas que fica comprometida. Mas o jogo já é nessa hora porque a iluminação lá realmente não é boa. Não é boa, né, Então Carlos? por isso, inclusive, o jogo marcado para as 3 horas da tarde para que termine ainda com iluminação natural. Só que, contudo, entretanto, tem a chuva, você frisou, e ainda podemos, né, ficar na disputa de pênaltis. Né? Exatamente. Então tem que pensar tudo isso também, e né? tem um outro fator, Carlos Corsato, a gente observa, o campo é ruim. O gramado do estádio Chimitão, pelo menos em algumas faixas aqui, principalmente nas beiradas, tá queimada a grama, né? A gente vê até uns pedacinhos de terra ali, é um dificultador a mais para poder a bola rolar. E também a segurança dos atletas aí. Torcer o pé num gramado desse é a coisa mais fácil do mundo. A Série A2, ela tem essa história também dos gramados, né? E muitos times acabam se prejudicando com isso. É claro que o Rio Claro treina aí, trabalha aí, conhece o campo, né? Talvez não tenha tanta dificuldade. O Rio Claro que nos últimos anos chegou até a disputar a primeira divisão do Campeonato entre 2007 Paulista. e 2008, se eu não estou enganado, o Rio Claro jogou a primeira divisão. Pois é, chegou até a disputar a primeira divisão. Então, vinha melhor do que o seu adversário, mas é um jogo muito bom. Expectativa de um jogão de bola e daqui sai mais um para a semifinal. Vai, Lucas! É isso aí, vai rolar o melão no estádio Chimitão em Rio Claro. A saída de bola pertencente à equipe do Rio Claro, belíssimos uniformes, hein? Vale o destaque, o Rio Claro com um uniforme azul, com uma faixa branca em degradê, calções azuis, meiões azuis. O Rio Claro, o Velo com detalhe bem bonito na altura do peito ali do uniforme do Velo Clube, 2 faixas em vermelho. O Rio Claro do lado direito do seu computador do seu smartphone, o Velo Clube por sua vez do lado esquerdo do seu computador do seu smartphone. Vai rolar o melão no estádio Chimitão. O senhor Leandro Carvalho da Silva tá com o apito na boca. Vai começar a emoção aqui nos canais Futebol Interior. Trila o apito, árbitro. Tá rolando, tá valendo a bola. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção, amante do esporte bretão. E vem pro campo de ataque o time do Rio Claro, jogo parado, falta. Primeira falta do jogo, derrubaram o camisa 9 Bruno. Primeira falta do jogo a favor do Leão Azul, Carlos Corsato. Pois é, rapaz, o futebol brasileiro tem essas, né? Esses dias eu estava assistindo a Premier League, 32 minutos do primeiro tempo, o jogo dos Manchester City e United. Jogão, inclusive, hein? Foi acontecer a primeira falta, aqui com 18 segundos. E tem falta pro Leão Azul pela meia esquerda, campo de ataque, vem pra cobrança, Raul, camisa número 2, pra bater de perna direita, aproxima-se o Diego pra bater de perna esquerda, é o Raul, lançou lá dentro da cozinha, a bola passou por todo mundo, vai lá, Paulo Ricardo. Firme, seguro, o arqueiro do Velo Clube faz a defesa, abre na ponta direita, está jogando curtinho com o Inayan, camisa 2. Inayan deixa a jogada curtinha com o Eurico. Eurico é o camisa número 5, adianta a jogada mais à frente com camisa 8, é o Franco. Franco adianta com o Felipinho, autor do segundo gol, autor dos 2 gols, na verdade, do Velo Clube, foram do Felipinho, camisa 10, olho nele. Ele volta a jogada no campo de defesa com o Eurico, abre bola na ponta esquerda, domina a parada, Jefferson Recife, dorme no ponto, perde, tome, contra-ataque do Leão Azul, desceu o Rio Claro, na velocidade pela direita, botou na frente o camisa 11, Eric de Maria foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou, não, era o Pará. Era o Pará na jogada. Ela voltou pro campo de ataque, vai sobrando com o Diego, afasta a zaga do Velo Clube. Rebote voltou, é um bate-rebate, consegue se salvar a equipe do Velo Clube. Consegue se salvar e na sequência falta. A falta marcada, início de jogo e pressão do Rio Claro lá pela ponta direita, Carlos Corsato. Verdade, o Rio Claro vem fazendo pressão pra cima do Velo Clube. Agora uma falta ali do camisa número 5, o Magno. Eu percebo de longe, claro, né? O Rio Claro, os jogadores são maiores, né? Sim, tem uma projeção física um pouco maior. Tem tamanho, né? Na bola, no primeiro jogo, ficou tudo igual, ficou empatado. Vamos ver
o que vai terminar isso aí, mas a complexão física dos caras é maior do que do time do Velo Clube. Que trabalha a bola no campo de defesa com o Codô. Codô domina o quarto zagueiro da equipe do Velo Clube, despacha, manda pra frente de perna direita, bola que sobe, bola que cai, afasta a zaga do Leão Azul. Rebote e volta na intermediária, para a jogada, se jogando Rio Claro. Tá aí Diego, tentativa de lançamento no comando, a bola passou, ficou com o Bruno, recebeu a entrada da grande área, ficou sem espaço, aí volta a marcação do Velo Clube. Ele abre bola na ponta direita e o árbitro demorou uma semana pra marcar esse impedimento aí, o senhor Alberto Poleto Macieira, hein, Carlos? E eu acho que não tava, tá? Eu também não tive a impressão de impedimento, não. Eu achei que não tava, não, né? Mas, não sei se vamos ter o replay aqui da geradora, mas, assim, no olho nu, eu achei que não tava. Ele demorou um pouquinho pra levantar a bandeira e depois levantou. Ah, um pouquinho, você foi bem bonzinho, hein, Carlos? o Bruno pega a bola na intermediária, carrega uns 300, 400 metros pra depois o auxiliar levantar o pano, aí quebra a perna do narrador. E a gente vai ficar devendo aqui, porque não teve replay, viu, gente? Então. Mas, ó, eu vou ficar com a minha primeira impressão. Pra mim não tava impedido, não. E aí, Frank, tava impedido? Você achou impedimento no lance do Bruno ali? Eu gostaria de ver o replay, mas também no primeiro momento eu achei que não tava, não. Não me deu a sensação de impedimento, não. Muito bem, o jogo recomeça, sai jogando o Leão Azul, vem o Rio Claro pro campo de ataque, bola na faixa direita do gramado, briga por ela, Diego, retoma a posse de bola, a equipe do Velo Clube, sai no campo de defesa, abertura de bola na ponta direita, tá aí o Inayan, camisa 2, deixa curtinha a jogada com Codô, camisa 4, adianta a jogada mais à frente com Franco, camisa número 8, é a dele, adianta a jogada com Felipinho, camisa 10, a cabeça pensante, deixa na ponta direita com Eric de Maria, volta um pouco a jogada com Inayan, adiantou no comando, tentou a jogada com JP, a bola bate na parede azul, sai pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Velo Clube, ponta direita, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral cobrado ali pelo Inayan, chega a marcação do Alisson, toca pela linha de lado, é mais um lateral para a equipe do Velo Clube, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. É hora de decisão, é tempo de definição aqui nos Canais Futebol Interior, é o derby de Rio Claro e Velo Clube, quartas de final da Série A2. Trabalha o Velo Clube pela ponta direita, tenta a devolução de jogada, Inayan, passe errado para a tira, rebote e volta pela meia direita, o domínio no braço ali do Eurico, não é handball, muito menos vôlei, e o árbitro deixou seguir, não deu toque de mão, os jogadores do Rio Claro ficaram reclamando, é só lateral, bola para a equipe do Leão Azul, posse de bola para o Rio Claro, já cobrada a jogada, aí o replay mostra novamente a bola no braço do Eurico, na minha opinião, o árbitro não deu nada, segue o jogo, segue a vida, bola lançada para o campo de ataque, JP briga com a defesa, para a jogada de cabeça, Sueliton, aquele Sueliton jogou no América Mineiro, passou por outros clubes em Minas Gerais, o Sueliton, e hoje vestindo a camisa do Rio Claro, que vem para o campo de ataque, lançamento longo, buscando parar, ele perdeu o compasso da bola. Se ela não quica no chão, ia ficar numa posição muito boa, parar para tentar partir para cima da marcação. Tava livre o Pará. Você ouve o toque dos Canais Futebol Interior, 5 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de final da Série A2 do Paulistão. Por enquanto, ninguém é de ninguém no estádio Augusto Schmidt Filho, Chimitão. Rio Claro 0, Velo Clube 0. E hoje o placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Carlos Corsato. Ontem a Portuguesa venceu o Primavera pelo placar de 1-0. Depois foi a vez do São Bento golear o 15 de Piracicaba e também se classificar para a semifinal desta Série A2 do Campeonato Paulista. Às 18h30, o Luiz Carlos Ribeiro transmite nos Canais Futebol Interior o último jogo das quartas de final da Série A2 com Oeste e Linense. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, desceu o Rio Claro pela ponta direita, cruzamento do Thiago, passe pra dentro da área buscando parar, tinha um pezinho o Salvador do Henrico. Tira, salva a pátria do Velo Clube que sai pela ponta esquerda, parte em velocidade, Zé Andrade foi pro chão, falta nele. Falta em cima do Zé Andrade, faixa esquerda do gramado, o jogo tá parado, falta a favor do Velo Clube, já cobrado, tem pressa a equipe do Velo Clube, trabalha Felipinho, pouco aparecendo no jogo por enquanto, inverte a página, vira a folha, da esquerda para a direita, tenta o lançamento, a bola passa por todo mundo, sai pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Rio Claro, fala Corsato. No YouTube, no canal Futebol Interior, tem o Carlos Dezembro. Opa! Aí dá um bom nick aí, pode ser Carlos Janeiro, Carlos Janeiro, Fevereiro, Carlos no meu Março. caso, Carlos, no meu caso, Lucas Abril, porque é meu aniversário em abril, né? O meu também é dezembro,
né? Então eu teria que copiar aqui ele. Mas ele pergunta, quem é mais time? O Frank pode responder. Essa pergunta é boa. Mas, os times são tão iguais que na primeira fase o Rio Claro terminou na 4ª colocação com 23 pontos em 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Marcou 12 e sofreu 10 gols. Já o Velo Clube terminou na 5ª colocação, 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 18 gols pró, 17 gols contra. E aí, Franqui? Na sua opinião, quem é mais time, Rio Claro ou Velo Clube? Eu acho que há um equilíbrio entre os dois, né? Assim, visualmente, na partida, por exemplo, até agora, eu tenho gostado do Velo, apesar de ele não ter conseguido ainda chegar efetivamente na frente. Mas me parece um time mais leve e com uma predisposição ao toque de bola bacana. É verdade, enquanto que por sua vez o Rio Claro tem um jogo de transição mais agudo, né, Frank? Isso. Lançamento mais longo, né? Uma bola mais acelerada, né? O Rio Claro bate também bastante, hein? Também marca gosta forte. De chegar a marreta, hein? O time do senhor Alberto Félix marca forte. E aproveitando a participação da galera aqui, Corsato, a Mônica Silva pede um beijo pro seu marido lá, o Bonete e os seus filhos. Alô? Mônica Silva, um abraço lá pro seu marido, pros seus filhos, os canais Futebol Interior. Pra você mandar um beijo. Não, vou mandar um abraço, né? O beijo eu mando pra minha esposa, querida Lohane Mas Santos, ela que tá pediu, o ouvinte pediu pra você mandar um beijo. Um beijo pro marido dela? E pra filha também. Então tá bom. Um beijo pro marido da Mônica Silva e também pros seus filhos, tá bom assim, Mônica? Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da sua presença. Escanteio pra equipe do Velo Clube lá pela ponta direita, Corsato. É isso, escanteio pro time do Velo Clube, é o primeiro escanteio no jogo, com 8 minutos deste primeiro tempo. O Felipinho, camisa número 10, vai lá. Agora tá tendo uma resenha ali mais grande do Leandro Carvalho da Silva. Desde o começo do jogo, hein, ô Corsato? Com o Alberto, o treinador do time do Rio Claro. Tem alguém ali do banco que ele não tá muito feliz, não. E o Alberto também não tá nada feliz, mas nada contente. Vai lá o Filipinho para fazer a cobrança do escanteio. Ele tá fora da área técnica ali, Corsato. E o senhor Leandro Carvalho da Silva tá orientando ele que não pode ficar fora dessa área. Vai perder um tempinho pra isso, viu? Rapaz. Ele voltou para ficar fora. É verdade, ele voltou pro mesmo lugar. Escanteio, Velo Clube, bola no primeiro pau, afasta a zaga. Rebote cai na entrada da grande área, Henrico abriu na ponta direita, vem cruzamento, bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga do Leão Azul. Cruzamento foi do camisa 11, Eric Di Maria, ex-jogador do Juventus, tocou pela linha de lado da defesa do Rio Claro. Lateral bola para a equipe do Velo Clube, campo de ataque, canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Lateral bola para a equipe do Rio Claro, campo de defesa. Por enquanto, Rio Claro 0, Velo Clube também 0. São as quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem, narração do meu querido Carlos Corsato, deu Lusa 1, Primavera 0. O gol foi dele, Caio Mancha. E a Portuguesa está aguardando o final dessa fase de quartas de final para saber quem vai ser o seu adversário na sequência do Campeonato Paulista da Série A2. Tenta ser jogando o time do Rio Claro, campo de defesa, mais uma falta marcada, posse de bola a favor da equipe do Leão Azul. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados 10 minutos deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a Série A2 do Paulistão 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém lá no Augusto Schmidt Filho, Chimitão em Rio Claro. Por enquanto Rio Claro 0, Velo Clube 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Carlos Corsato. Daqui a pouco, às 18h30, para fechar aí as quartas desta Série A2 do Campeonato Paulista, tem Linense e Oeste. O jogo em Barueri, no primeiro jogo, deu Linense em Lins pelo placar de 1-0. Às 9h35 da noite, o Edson Carlos vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior, primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Tem São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Rio Claro pro campo de ataque para a jogada. Alisson pela ponta esquerda, 3 em cima dele. Ficou difícil fechar a porta para ele. Uma parede branca na frente do Alisson. Volta a bola para a equipe do Leão Azul. Trabalha a jogada no campo de defesa. Trabalha o camisa número 4, Sosa. Vai lá, Carlos. Só para te orientar aí, o capitão do Rio Claro é o 4, o Sosa. E o capitão do Velo Clube, o Eurico. Camisa número 5, o 5 do Velo Clube, o Eurico, é o capitão, e do Rio Claro, o Galo Azul, o zagueiro, camisa 4, o Sosa. Perfeitamente, o Galo Azul.
a equipe do Rio Claro. Caiu no chão lá o jogador do Rio Claro, o árbitro mandou seguir o jogo, na verdade deu posse de bola a favor da equipe do Velo Clube. Trabalha o Velo, bola no campo de ataque, lançamento longo, afasta a zaga da equipe do Rio Claro. Rebote volta na metade do campo, lançamento em profundidade, Peixoto tenta o levantamento, tira a zaga do Velo. Rebote volta, vai pra cima, vem a equipe do Rio Claro, bola no campo de ataque, o árbitro manda seguir, tá tudo valendo. Abertura de bola na meia esquerda, tá aí Felipinho, invade a linha territorial do Galo Azul pela ponta esquerda, deixa a jogada com Jefferson Recife pra Felipinho, bico da grande área pela ponta esquerda, volta um pouco o lance, tá aí novamente Jefferson Recife, tem a ultrapassagem do 7, tenta o cruzamento, afasta a zaga, rebote cai pela linha direita, para o lance, tira do jeito que dá, Raul, manda pra frente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, em 3 endereços, Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Trabalha a jogada do time do Rio Claro, tenta sair do campo de defesa, passe errado do Magno e tome contra-ataque do Velo. Filipinho tenta o toque no comando para JP, o passe sai errado, a bola bate na parede azul, retoma a posse de bola o Galo Azul de Rio Claro e tome contra-ataque agora do Rio Claro. Diego soltou, linda jogada para Thiago, botou na frente, invadiu a grande área, opa! Nada. Foi derrubado, o árbitro mandou seguir, é só escanteio a favor do Galo Azul, Corsato. Foi na bola, zagueiro da equipe do Velo Clube, na bola, limpo o camisa número 4, o Codô, ele tira a bola do atacante da equipe do Velo Clube, é o segundo escanteio no jogo, o primeiro para a equipe do Rio Claro, camisa número 10, o Diego vem bater lá pelo setor de ponta direita com a perna esquerda, tem também ali o Raul. Né? Pode ser o Raul 2 ou 10, o Diego. O Diego bate com a esquerda, o Raul com a direita, viu, Lucas? Perfeitamente, eu acho que é o Diego camisa 10 para bater fechado essa bola de perna canhota, levantamento no capricho, subiu de cabeça, o Bruno, a bola passa por ele, tem desvio da defesa, é lateral para a equipe do Galo Azul pela ponta esquerda, Corsato. É isso, o cruzamento passou por todo mundo, a zaga do Velo Clube tirou, a bola caiu aqui do outro lado, na ponta esquerda. Lateral para a equipe do Rio Claro. O Alisson vai colocar essa bola na área. Você duvida, Lucas? Eu não duvido não. É o lateral que escanteio. O Alisson lançou dentro do tumulto, subiu o Bruno. Codô toca pela linha de fundo, é escanteio. É escanteio. Pressão do Rio Claro nesse momento do jogo, Corsato. De novo, o Codô, camisa número 4, meteu a testa na bola, jogou a bola na linha de fundo. É o segundo escanteio para o Rio Claro. Agora, troca o lado, viu? Lado esquerdo, escanteio pro Galo Azul. Escanteio pro Galo Azul, deve vir o Raul pra cobrança. Se manter a mesma pegada, né? Pra bater fechado. Eles têm jogada ensaiada, viu? É raro ver isso em escanteio, hein, Corsato? Escanteio pra equipe do Rio Claro, Thiago lá pela ponta lá. Esquerda. Tá lá o Diego, camisa 10, tá pra bater de perna direita, o Raul, camisa 2. Todo mundo na boca do gol, vem chuveirinho na área da equipe do Rio Claro, tá armado o pagode dentro da cozinha da equipe branca. Mesmo. Vem o Diego, camisa 10, levantou, segundo pau, ela faz a curva, sobrou na segunda trave, vem lá dentro, tenta jogar do Magno, foi desarmado e tome contra-ataque do Velo Clube, puxa a velocidade, o camisa 7, Zé Andrade, engata a primeira, segunda marcha, foi derrubado, acabou escorregando, caiu, o árbitro mandou seguir, sai jogando o Rio Claro no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Sai jogando o Velo Clube, campo de defesa. Frank e Francisco, 15 minutos, primeira etapa e o jogo. Tá começando a ficar bacana, hein, Lucas? O Rio Claro, ele tá tendo uma facilidade lá pelo lado direito, nos avanços, né? Tem chegado de uma forma bastante aguda. Mas o Velo tá começando a gostar do jogo e achar seu espacinho. Caprichar aqui na frente, na soltura da bola, vai dar trabalho, hein? É isso aí, tá aí a opinião de Frank Francisco, opinião objetiva aqui nos canais Futebol Interior, 15 minutos, 15 passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, a Série A2 Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto ninguém é de ninguém no Chimitão em Rio Claro. Galo Azul, Rio Claro 0, Velo Clube também 0. O placar ao vivo é com ele, Carlos Corsato. Ontem no Canindé a Portuguesa venceu Primavera por 1-0 e se classificou para a semifinal desse Campeonato Paulista Série A2. Também ontem o São Bento venceu 15 em Piracicaba pelo placar de 5-1 às 18h30. Tem Linense e Oeste. Na verdade, Oeste e Linense. O jogo acontece na Arena Barueri. No primeiro jogo, deu Linense 1-0. O time de Lins joga pelo empate para seguir na Série A2 desse Campeonato Paulista.
Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui nos canais Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Jogo parado lá pela ponta direita. Derrubaram o camisa 7 do Galo Azul, Thiago. Deu uma caneta ali em cima do marcador do Velo Clube e não deixou barato. Deram uma chaleira em cima do Thiago lá, Corsato. Mas não pintou cartão não. Até acho que poderia, né? Caberia, mas o árbitro não deu cartão não. Segue o jogo, tá 0-0. Informações para Betchamps. É isso aí. Vem a equipe do Velo Clube, bola lançada pra frente, chega a Magno, tira pra onde o nariz estava apontado e o chutão virou lançamento, dominou Bruno dentro da grande área, tentou o giro, perdeu o compasso, afasta a zaga do Velo. Rebote cai intermediária, campo ofensivo, lá vem Rio Claro. Raul adianta essa jogada no comando, tenta a jogada com o Thiago, aparece a cobertura do Jefferson Recife, se sair é só tiro de meta. Jefferson Recife dormiu no ponto, quase foi desarmado. O Jefferson Recife confiando que essa bola ia sair pela linha de fundo. O Thiago não desistiu, no peito na raça, quase conseguiu pegar essa bola, mas é só tiro de meta a favor da equipe do Velo Clube. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Está jogando o Velo Clube, tentativa de lançamento do Paulo Ricardo buscando o Inayan, passe errado do Paulo Ricardo, pega esse passinho aí, Inayan, posse de bola de graça a favor da equipe do Rio Claro, campo ofensivo, o Galo Azul vem pra cima, tenta encurralar a equipe do Velo Clube, é o clássico da cidade, é o derby de Rio Claro que você acompanha aqui nas ondas da emoção dos canais Futebol Interior, que vem pro campo de ataque, o time do Rio Claro, bola solta lá pela ponta direita, tá aí Raul, rebobina a fita, recomeça tudo no campo de defesa com o Sueliton deixa a jogada com Magno no círculo central, no carocinho do abacate, ele recua a jogada na quarta zaga com o Sousa, o capitão da equipe do Rio Claro, belo drible do Sousa, ele volta a jogada no campo de defesa com o Sueliton domina, abre bola na ponta direita, outra vez com o Raul domina, se apresenta pro jogo, camisa 8, Peixoto, ele preferiu o toque mais à frente, buscando o Thiago, foi desarmado, a bola bate na parede branca e vermelha da equipe do Velo Clube, que não dá sequência na jogada, ela volta no campo de defesa, tira do jeito que dá Sueliton, bola que sobe, bola que cai na intermediária, campo ofensivo da equipe do Rio Claro, ela volta pros domínios da equipe do Velo Clube, bola tocada mais atrás com o Paulo Ricardo, despacha, manda pra frente, ela fica de graça agora pra equipe do Rio Claro no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Registrar a participação da galera aqui no YouTube. Tainara Silva, gol do Rio Claro. Ainda não, tá 0-0. E o caminhão das frutas Peixoto. Mandando aqui, vamos Azulão. Será que ele é parente do Peixoto, camisa 8 do Rio Claro? Caminhão das frutas Peixoto. Se ele é parente do Peixoto, a gente não sabe, mas que ele tem um caminhão de frutas, ele Isso tem. é fato. Isso é fato. Isso é fato. Esse aqui é Carlos Corsato, este é Frank Francisco, eu sou o Lucas de Souza, muito prazer. Estas são as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Aqui é a melhor transmissão esportiva do Brasil, gente. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe tão qualificada e divertida como a nossa. Ousadia, alegria, informação e muita descontração na sua transmissão. Vem o Rio Claro pro campo de ataque. Professor Cortella, toda vez que o cara faz uma afirmação, ele faz uma indagação. Ele coloca uma réplica, né? Será? Eu confio. Hashtag eu confio nos canais Futebol Interior. Vem o Rio Claro, vinha pro campo de ataque, o Velo Clube toma Filipinho. Lançamento pra JP, botou na frente. Perde o compasso bem no desarme. Ela volta na intermediária, Filipinho. Dali, Filipinho, mandou pro gol. A bola explode no muro azul. Volta no meio campo, tira Magno. Rebote, voltou Eurico. Eurico tentou deixar com o Filipinho. É perna pra todo lado. Afasta a zaga da equipe do Rio Claro. Tira do jeito que dá Peixoto. Na sequência, falta ali em cima do Diego, o jogo tá parado, é pernas pra quem te quer, hein, Carlos Corsato? Meu Deus do céu, o jogo tá pegado, viu? O árbitro, o Leandro Carvalho da Silva, até agora não aplicou nenhum cartão. Já podia ter pensado em algum, já, porque lance pra isso teve, hein? O jogo tá pegado, os negros estão levantando o pé, não estão nem aí pra paçoca, né? E agora ali, a falta cometida em cima do jogador do Rio Claro, ele só deu a falta, não deu cartão. Segue Rio Claro e Velo Clube 0-0, informação para Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. 20 minutos passados deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de final do Paulistão Série A2. E o placar do
Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Augusto Schmidt Filho, Schmidtão em Rio Claro. Por enquanto, Rio Claro 0, Velo Clube também 0, placar ao vivo, o futebol interior é com ele, Carlos Corsato. Daqui a pouco, às 18h30, tem Oeste e Linense. Luiz Carlos Ribeiro dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. Na sequência, Edson Carlos transmite o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi. A bola rola a partir das 9h35 da noite, transmissão a partir das 9 horas aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Franco Francisco, 20 minutos desse, 21 agora, né? 21 e meio. Jogo muito brigado, muito corrido, mas com poucas chances de gol até aqui. Como a gente imaginava, né? É um clássico. Mas o estado do gramado está prejudicando bastante a partida, né? Já é a segunda bola que o goleiro do Velo vai chutar aqui, e, rapaz do céu, a coisa ficou complicada, hein? A bola quica muito, né, Frank? O gramado muito baixo, né? O gramado meio duro. E vem Velo Clube pro campo de ataque, bola na ponta direita, Eric de Maria botou na frente, encara a marcação, cruzamento, vem por baixo, sai do gol, Vitor Golas. Firme, seguro, arqueiro do Rio Claro para fazer a defesa. A primeira pontada com mais perigo aí do Velo Clube, Carlos. Verdade, e é bom jogador, hein, o Di Maria, hein? Ele é muito bom jogador. Você disse jogador que tem passagem aí pelo time do Juventus, da Moca, e aberto aqui pela ponta direita, ele fez o cruzamento. O Vitor foi para ela, fez a defesa, porque o JP tava lá, ó, com a boca na botija para fazer o gol. E vem Rio Claro na resposta, a bola aberta na ponta esquerda, ela vem parar um dos destaques do ataque do Galo Azul. Botou na frente, fecharam a porta para ele, vai bem no desarme Nayan. Tira, sai tranquilo, vem o Velo Clube pro campo de ataque, lançamento, JP na finta de corpo, que lindo, botou na frente, engata a primeira, segunda, terceira marcha, mas aí tá sozinho, bico da grande área pela ponta direita, mais um drible, nova finta, perna esquerda, bateu na trave! Aí o Vitor Golas confiou no seu instinto de goleiro. JP pela ponta direita, abriu pra canhota, mandou a bomba, ela beliscou a trave, foi pela linha de fundo. Tiro de meta pra equipe do Rio Claro, Carlos Corsato. Boa jogada agora do time do Velo Clube. A bola chegou aqui pro centroavante, o João Pedro, conhecido como JP, e só tinha ele, né? Não tinha muito o que fazer, nem pra quem tocar. Ele falou, vou resolver eu mesmo. Trouxe para a perna esquerda e bateu forte. Ela saiu canto esquerdo baixo do Vitor, que pulou só para conferir. Ela saiu linha de fundo. Que perigo, quase o primeiro gol do Velo. Continua no Chimitão, Rio Claro e Velo Clube 0-0. Informação para Store Colchões. Lateral bola para a equipe do Rio Claro, ao lado esquerdo do gramado, vem para a cobrança Alisson, ele quem vai bater o lateral, ele quem vai mexer o esqueleto, lançou lá dentro do tumulto, subiu o Bruno, afasta Codô, rebote e volta na intermediária, Filipinho tentou domínio, foi desarmado, retoma de novo o time do Rio Claro, tenta botar pressão, tenta o passe mais à frente, afasta a zaga do Velo Clube, ela cai no campo de defesa da equipe do Galo Azul, campo de defesa Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Alô, José Pereira, pedindo aqui, mandando aqui, Reinaldo Pereira da Vila Horto, Rio Claro, acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui conosco. Ô, Lucas, pois não, Carlos? No Facebook, você tá no YouTube, né? Então Isso. eu vou pro Face aqui, tá? Pois não. O Ronaldo de Lima tá perguntando, e o time da Ponte, hein? Ronaldo. Ronaldo. Só dispensas por enquanto. O Albert Cavalcante tá com a gente. Grande Albert. E o Anderson Grigoleto. A firma tá Grande Grigol. em peso aqui, viu? Ah, que bom, né? Que bom. A galera da Casa da Criança Paralítica de Campinas também tá em peso. No intervalo, um recadinho especial pra vocês. Sim. Por enquanto, jogo parado, tá caído lá o jogador do Rio Claro. Não consegui identificar ainda quem é, mas parece que tomou um pisão ali. Numa jogada dividida, é o 4. O 4 do Rio Claro é o Sousa, camisa número 4. Ficou caído, tomou um pisão, mas parece que tá tudo bem com ele, Corsato. É isso. Ele, na queda, né? Ele machuca o ombro, acaba machucando o ombro. Na queda, o capitão do time do Rio Claro, o árbitro da partida, o Leandro Carvalho da Silva, marcou a falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança, a bola aqui no campo. E a bola vai ser, na verdade, devolvida lá para o time do Rio Claro. Ele não marcou falta, não. Ele só está devolvendo a bola e teve que parar o jogo porque o Sousa ficou sentindo no gramado. Continua 0-0 no Chimitão. Informação para Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. E vem Galo Azul pela ponta direita. Thiago botou na frente. Fecha a porta para ele, Jefferson Recife. Toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Rio Claro, campo de ataque. Escanteio.
Escanteio tocou pela linha de fundo, Jefferson Recife, é tiro de canto. É tiro esquinado a favor da equipe do Rio Claro lá pela ponta direita. Vem pra cobrança o Raul, se apresenta o Diego também naquela jogada ensaiada. É sempre os dois pra fazer a cobrança, mas dessa vez quem vai bater é o Raul. Pra bater de perna direita, lado direito do gramado, essa bola vem aberta. Todo mundo na boca do gol. Vem cruzamento do Raul, bola no meio da grande área, subiu Sousa, a bola fica pererecando dentro da grande área, afasta do jeito que dá o Codô. Rebote volta com o Magno no campo de defesa, ele rebobina a fita, recomeça tudo outra vez lá com o goleirão Vitor Golas. Você já ouviu o toque dos canais Futebol Interior, passados 26 e meio quase deste primeiro tempo. Tempo e o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém no Chimitão lá em Rio Claro. Rio Claro 0, Velo Clube 0. Vai lá, Carlos Corsato. Eliminatórias para a Copa. Ontem, o Brasil do contestado Tite, né? Vocês contestam, eu não. Né? Contestar o Tite. Eu também não. Eu também não. 4 para o Brasil, 0 para a Bolívia. Ah, detalhe, na altitude, viu? Isso, e... Tá. E o Peru se classificou para a repescagem. Que festa do time do Peru vencendo o Paraguai pelo placar de 2-0. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Só um destaque aí pro Peru. Vai ser a 2ª Copa consecutiva que o Peru vai conseguindo. Não passou aí. Não passou, né? Tá na repescagem. Vai enfrentar ou Emirados Árabes ou Austrália. Calma, pergunta pra Itália, o jogo contra a Macedônia, que os caras vão explicar pra você, entendeu? Calma. Futebol é futebol e vice-versa, mas eu acho que o Peru vai pra 2ª Copa consecutiva. Lateral bola pra equipe do Rio Claro, campo de defesa, 27 minutos e meio, a primeira etapa, por enquanto 0, Rio Claro 0, Velo Clube. Em compensação, né, Lucas? A Itália... Itália. 2 Copas seguidas fora. É a nova ordem do futebol mundial, Carlos Corsato. Eu enxergo assim, né? Times médios chegando e times grandes de camisa ficando fora. Mas a Itália foi campeã europeu, né? Sim. Existia uma conseguiu se classificar para a Copa. É estranho. A Itália é estranho. Bons jogadores, Jorginho lá, que é o brasileiro. É uma das melhores gerações do futebol italiano. Pois é, já a segunda Copa consecutiva, que não vai, a última que a Itália disputou foi no Brasil. Tem um jogador ali do Velo Clube caído, é o camisa número 11, o Eric Di Maria. Tá caído, mas os caras do Velo Clube nada, os caras do Rio Claro nada de parar a bola. Esse negócio aí de fair play, Lucas, eu tenho uma opinião muito clara disso aí. O juiz tem que apitar, velho. O cara tá no chão. Percebeu o cara no chão, para o jogo. Percebeu o cara tá no chão, para o jogo. Porque você vai esperar o outro time tirar a bola. Esperar a ética do... Não. E é o seguinte, é rival direto, né? Esquece. Rival direto. Vale vaga numa semifinal de Campeonato Paulista da Série A2, visando um Campeonato Paulista da primeira divisão no que vem, filho. Esquece, os jogadores não vão parar nunca. E não sei não se vai dar pro Eric Di Maria, viu? Tá sentindo bastante lá o camisa 11. Bastante, o bom atacante do time do Velo. Franco Francisco, aproveita a sua participação aqui no jogo. 0 Rio Claro, 0 Velo Clube. Um jogo bastante brigado, mas poucas chances de gol, a não ser aquela lá do JP, que bateu e acertou a trave do Rio Claro. Um jogo bastante truncado, né, Lucas? Estão batendo muito. O juiz já demorou para começar a dar cartão, pôr ordem na casa, né? Mas é isso aí, o clássico é isso. Eu tô gostando bastante do camisa 10 aí, o Filipinho, hein? Jogador interessante, ele é inteligente. O gramado não está ajudando hoje. A gente percebe que ele tem habilidade, mas tem muito trabalho para poder botar essa bola para rolar e fazer uma jogada bacana. Mas olha aí, Lucas, dá uma olhada. Sai jogando, Galo Azul, campo de defesa, bola aberta na ponta esquerda, domina Alisson, junto ali lateral dos técnicos, parece que vai voltar o Di Maria. Ele adianta a jogada mais à frente com Pará para Diego domina, faixa esquerda do gramado, devolveu com Alisson, chega a marcação do camisa 2 do Velo Clube, o Inayan, que comemorou efusivamente a bola pra fora. Já cobrado o lateral. Vem, claro, pro campo de ataque. Efusivamente. Vem Peixoto deixou com o Magno lá na ponta direita com o Raul. Raul domina, volta a jogada com o Magno, campo de defesa, canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Rio Claro pro campo de ataque, domina Pará, rodopia pra cima da marcação, deixa de um lado, gira do outro, soltou, boa bola pra Alisson, linha de fundo, encara a marcação do Eric Di Maria no carrinho. Firme na bola, toca pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Rio Claro lá pela ponta esquerda. Um carrinho meio temerário lá do camisa 11, mas o senhor Leandro Carvalho da Silva quer deixar o jogo correr, Carlos Corsato. Todo o carrinho eu penso que é uma jogada muito perigosa, né?
Mas o árbitro deu só escanteio, o terceiro escanteio pro Rio Claro no jogo. Vem de novo lá, o Diego e o Raul. Ou o Raul Diego ou o Raul. Quem que vai cobrar agora, Carlos? Quem que é? Agora eu Adivinha acho aí. que vai ser o Raul. Eu acho que vai ser o Diego. Então vamos lá. Diego na perna esquerda, ele É o mesmo. cara. É o Diego, camisa número 10, a cabeça pensante no meio campo da equipe do Galo Azul. Na perna canhota, levantamento, o segundo pau, lá vem aberto, toque de cabeça, ela passa à direita do gol. Sousa. Subiu o Sousa. Na meia, do lado direito da grande área, tocou de cabeça, ela passou à direita, tiro de meta pro Velo Clube, Carlos. Franco Francisco diria que o Sousa é bitelo, grande, né? Puro Ele suco, como diria Albert Cavalcante. O Albert tem essas coisas aí que eu vou falar pra você, viu? Mas o Sousa já é a segunda que ele vai de cabeça e quando ele sobe ninguém pega. Meteu a testa na bola, ela saiu linha de fundo. Tiro de volta pro Rio Claro, segue no Chimitão. Rio Claro, Velo Clube 0-0, informação pra Bebidas Poti. O puro sabor da vida. E vem Velo Clube pro campo de ataque. Felipinho abriu na meia esquerda. Tentativa de jogada do camisa 7, Zé Andrade. Perde o domínio da bola. Na sequência, chutar a bola em cima dele. É lateral para o Rio Claro. Campo de defesa 31, quase 32 deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Paulista da Série A2. Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Augusto Schmidt Filho, Chimitão. Rio Claro 0, Velo Clube 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Carlos Corsato. Série A2, Campeonato Paulista. Ontem, Portuguesa 1, Primavera 0. A Portuguesa está classificada para as semifinais deste Campeonato Paulista da Série A2. Ontem também, o 15 em casa. Bola saiu. Perdeu. Não vai tirar. Não deu não, hein? Botou na frente o camisa meia dúzia, o Jefferson Recife. Agora sim acabou o campo pra ele. É tiro de meta pro Rio Claro. Mas eu acho que essa bola já saiu lá. Eu também acho. Lá na lateral. E não é a primeira vez que a bola sai, os caras deixam o jogo continuar. A arbitragem tá meio perdida, hein, Carlos? Sim, seguindo aqui no placar ao vivo, ontem em Piracicaba, a bola saiu e saiu muito. Saiu em toda. Piracicaba, o 15 perdeu para a equipe do São Bento pelo placar de 5-1. Tá eliminado, o São Bento segue na competição. Às 18h30, Oeste e Linense em Barueri no primeiro jogo. Deu o time de Lins pelo placar de 1-0. Luiz Carlos Ribeiro dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Lateral bola para a equipe do Velo Clube, campo de ataque. Quase na metade do campo, para dizer a verdade. Vai balançar o esqueleto Jefferson Recife, ala esquerda da equipe do Velo. Lançou mais à frente, falta. Falta, derrubaram o Felipinho, jogo parado. Como você mesmo disse, né, Franco Francisco, desse time do Velo Clube aí, o cara que pelo menos mais se mexe no time, tenta alguma coisa é o Felipinho. Tá de um lado, tá do outro, vem pro meio, de vez em quando pisa na área, mas é que o gramado realmente não ajuda, né? A movimentação dos atletas também fica bem prejudicada por conta do gramado. Sim, ele demonstra uma habilidade interessante. Eu gostaria de ver esse rapaz com um gramado em condições. E não é muito forte, né, Lucas? Ele é meio franzino. É, ele é meio franzininho. Camisa 10, bem franzino, não tem muita massa. O camisa 10 do Velo Clube. Ele me lembrou o Valdecir que jogou na Ponte Preta. Muito habilidoso esse rapaz aí, viu? E tem falta o Velo Clube, faixa esquerda do gramado, vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Galo Azul, quem sabe agora na bola parada, primeiro gol do jogo, levantamento no meio da grande área, sobe a defesa do Rio Claro, afasta o perigo do jeito que dá o Sousa, rebote volta pela meia direita, tá aí Eric de Maria, domina faixa direita do gramado, junto à linha lateral dos técnicos, ele rebobina a fita, recomeça tudo outra vez lá com o goleirão Paulo Ricardo, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Dorme no ponto a defesa do Rio Claro, JP tentou evitar essa saída, não conseguiu, tocou a bola pela linha de lado para tentar alguma coisa, mas não, o árbitro deu tiro de meta a favor da equipe do Rio Claro, que sai lá pela ponta direita, tem pressa Raul dominou, engatou a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial do Velo, cruzamento no meio da grande área, buscando o Bruno, sai do gol, Paulo Ricardo. Firme, seguro, arqueiro do Velo para fazer a defesa, o jogo fica mais corrido, Carlos. É isso, agora o cruzamento do Raul, que é bom lateral lá pela direita, né? Fez o cruzamento, procurava o centroavante, o Bruno, saiu bem do gol, o goleirão da equipe do Velo, Paulo Ricardo, tem nome de cantor, hein? Dos bons. Foi para fazer a defesa, continua no Chimitão, 0-0, informação para Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Tá caído lá o camisa número 8 do time do Rio Claro, o Peixoto platinado, Peixoto, camisa número 8, tava caído, acabou se levantando, ficou meio bronqueado com o árbitro, mas parece que tá tudo bem com ele.
O jogo tá parado, é posse de bola para a equipe do Rio Claro, campo de ataque, Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Tava caído o Peixoto, ele se levantou, mas tá caído outro atleta do Rio Claro, parece que é o Alisson, camisa meia dúzia, tá caído, recebendo aquela aguinha milagrosa na região do joelho esquerdo, Carlos Corsato. É isso, e agora o pessoal aproveita também para tomar uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro, né? Todo mundo aqui tomando aquela famosa água, né? Se hidratando e conversando também ali, o pessoal conversando com o treinador da equipe do Rio Claro, o Alberto Félix. Todo mundo batendo aquele papo enquanto a bola não rola, não segue aqui nesse primeiro tempo. 36 minutos do primeiro tempo, Rio Claro, Velo Clube 0-0, informação para Prone Alimentos. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Benjamin Peric. Ele manda um please HT meio mais. Não sei se é alguma linguagem figurativa, eu sei que ele mandou aqui a mensagem pra gente, o glorioso Benjamin Peric. Obrigado pela sua participação, eu sei Benjamin. Que o please é por favor, por agora favor, o resto, meu amigo, só por Deus. O resto só com traduz só aí, tradutor. Aperta a tecla SAP. Vem o Rio Claro, bola no campo de ataque pela direita, falta, derrubar, atropelaram o Raul lá pela direita, falta do Zé Andrade, camisa 7, ponteiro esquerdo do time do Velo Clube. Falta perigosa, falta pela meia direita, próxima grande área. Falta lateral, mais próxima, grande área pela ponta direita. Vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha do Velo Clube. O árbitro gosta de conversar. Gosta, mas gosta de uma conversa. Tá falando mais que o seu, eu acho, no microfone. Meu Deus. Gosta de uma conversa. Os jogadores, num momento desse, sabem que o árbitro gosta de uma conversa, vai lá, vai dar uma chegadinha mais dura, vai inflamar o jogo, porque afinal é um clássico, existe a rivalidade aflorada e o árbitro, por enquanto, não fez nada aí pra botar a ordem na casa. Falta pro time do Rio Claro lá pela meia direita, vem pra cobrança ou o Raul pra bater de perna direita, tô vendo o Diego pra bater de perna canhota, é sempre os dois, é sempre um dos dois pra Quem cobrança. Quem vai agora? Agora vai o Raul, camisa 2. Agora vai o Diego. Não, agora foi o Raul. É o Raul. Levantou, bola na área, toca de cabeça. Vai pela linha de fundo, toque do Swellington. Tiro de meta para a equipe do Velo Clube Canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Um abraço aqui pro Everton Nimitz. Manda aqui, boa tarde a todos. Grande Corsato, tô acompanhando para saber como vai ser para a nossa macaca ano que vem. Vocês são demais. E a Rose Orlandelli, vai, Velo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui conosco. Os canais Futebol Interior também ligadinho em vocês. Vem, Velo Clube pro campo de ataque, tem JP, 2 em cima dele. Alisson acaba com a festa dele, toca pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Velo Clube, campo de ataque, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Velo Clube pro campo de ataque, JP tenta a jogada, o toque em cima do Diego, lateral para a equipe do Velo de novo lá pela ponta direita. Vamos nos aproximando dos minutos finais deste primeiro tempo, por enquanto 0-0, ninguém é de ninguém no Chimitão. Rio Claro é o clássico da cidade, Rio Claro e Velo Clube. Vem o time do Velo, vinha pro campo de ataque, é desarmado, tenta sair no contra-ataque o time do Galo Azul, tentou domínio, o Bruno foi desarmado, lateral bola para a equipe do Velo, lateral bola para a equipe do Rio Claro no campo de defesa. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Tenta fazer a jogada do time do Galo Azul, tentativa de toque do Thiago, passe errado e tome contra-ataque do Velo Clube, passe no comando, buscando o Eric de Maria, ele foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou, nananina, não levanta e vai jogar, garotinho. Posse de bola a favor da equipe do Rio Claro no campo de defesa. Franco Francisco, 0-0 por enquanto, placar justo até aqui? Ah, sim, a partida ela continua muito disputada, né? São poucas oportunidades que as equipes têm. Para mim o equilíbrio tá igual aí, viu, Lucas? Uma leve superioridade pro Vela que tá começando a se soltar, gostando do jogo, tá? Mas tá tudo certo esse 0-0 aí, vai premiar as duas equipes. 40 minutinhos passados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Paulista da Série A2, são as quartas de final. E o placar do
jogo é esse. Por enquanto, no Augusto Schmidt Filho, ninguém é de ninguém. Rio Claro 0, Velo Clube 0 no derby. E aí, Carlos Corsato? Bom, hoje às 8 horas da noite, troféu do interior em Minas Gerais. Belo Horizonte, Caldense e Atletique. Amanhã também pelo troféu do interior, só que aí no Campeonato Paulista, Botafogo e Ituano. Jogo às 8 horas da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Rocha dá o recado com a W Esportes. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Uma disputa de bola meio dura ali na metade do campo, entre o Eric de Maria e o Peixoto. Ficou pior, levou a pior o camisa 8 do Rio Claro, platinado Peixoto. Futebol interior. Precisando receber atendimento ali da galera, mas parece que tá tudo bem com ele, A treta já é Carlos. antiga, né, Lucas? É verdade. Você lembra que o Filipinho saiu porque ele levou uma paulada do Peixoto, né? Exatamente. A treta já é antiga. A treta é antiga. O Peixoto é o camisa 8, ele é um grandalhão, é meio estabanado nas jogadas. Tá lá pra destruir, né? Não armou, não tem muita qualidade com a bola no pé, não. Camisa número 8. E é o segundo lance aí, envolvendo o camisa 8 do Rio Claro. Eu queria, quando tivesse tempinho, dar um detalhe do jogo. Pois não, aí. pode falar, O Carlos. detalhe do time do Alberto, quando o time dele ataca, o Raul, até vou fazer um exemplo aqui, ele vira... Só exemplo, hein, gente? O que faz, por exemplo, o Daniel Alves na seleção brasileira. Vai, Lucas. E vem, Velo Clube, bola no comando, Filipinho, perna esquerda, ele tentou o passe, a bola desvia na zaga, vai entrando, espalma, Vitor Golas! Uma bola retomada pelo Filipinho, ele engatou a terceira marcha, invadiu a grande área, rolou para trás, a bola bateu no Suellington, entrando caprichosamente, Vitor Golas se recupera no lance, salva a pátria do Galo Azul, é escanteio para o Velo Clube, Carlos. Olha o errado que estava dando certo, hein? Pelo amor de Deus. Cruzamento que veio lá da esquerda, o Filipinho tentou cruzar, aí o Magno meteu o pé na bola, quase gol do Rio Claro, escanteio. Escanteio, jogada ensaiada, cruzamento do Filipinho, afasta a zaga, rebote, volta pela amiga direita, bola aberta para Eric de Maria, encara a marcação do Diego, cruzamento vem fechado, Vitor Golas. Firme, faz a defesa, o goleiro do Rio Claro pode completar, Carlos. Quase gol do Velo, né? Mas é o famoso o errado que iria dar certo. O Filipinho cruzou, procurava o JP dentro da grande área. Mas aí veio como um louco ali o Magno para tentar resolver o problema. E quase que ele cria. Quase que ele cria. Se não fosse o Vitor, a casa, uma palavra que você fala, Lucas, sempre nas suas transmissões, a cidadela do Vitor Golas teria ido para o espaço. Por enquanto, Rio Claro e Velo Clube 0-0. Informação para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Lateral, bola para a equipe do Rio Claro, balança o esqueleto, Alisson lançou para Bruno dentro da grande área, tentou ajeitar com o peito, a bola fica mais atrás, afasta a zaga do Velo, rebote e volta com Alisson, faixa esquerda do gramado, ele recomeça tudo outra vez lá com o goleirão Vitor Golas, canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Fernando Pontes aqui com a gente, um alô para Fortaleza, lá no Ceará. Você conhece Fortaleza, Carlos Corsato? Não tive o prazer, cara. E você, Frank Francisco, conhece Fortaleza lá na linda Ceará? Não, também não tive o prazer ainda não, Lucas. Muito bem. E você conhece, Lucas? Ainda não, ainda não, mas vou pro Nordeste no meio desse ano aí. Cara, se possível, vá para Natal. Natal eu conheço e é simplesmente fantástico, maravilhoso. Conosco aqui Marcelo Galzerano, vai Velo, vamos ganhar a participação da galera aqui no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Desceu o Velo pela faixa esquerda do gramado, bola solta, tá aí o Zé Andrade, faixa esquerda do gramado, encara a marcação do Raul, balançou um pra lá, dois pra cá, Chiro Liro lá, Zé Andrade cruzou, JP tentou domínio, afasta a zaga do Rio Claro, tira do jeito que deu, Peixoto ajudando a defesa, rebote cai pela amiga direita, tentou a jogada ali o Thiago, a bola ficou com o Pará, boa bola pra Thiago, fechou Bruno no segundo pau, se tentasse a jogada, se ele conseguisse tocar na segunda trave pro Bruno, fatalmente seria o primeiro gol do Rio Claro, foi desarmado, retoma a posse de bola o Velo, que vem pro campo de ataque com o Filipinho, o jogo fica mais corrido, o Filipinho sai da esquerda, vem pro centro, foi desarmado, o árbitro manda seguir o jogo, ela volta na meia com o Franco dominou, foi derrubado falta, tem pressa o Franco, abriu na meia esquerda pra Zé Andrade, tenta o toque, a devolução de bola pro Franco, tira a zaga, tirou a bola em cima do próprio companheiro, pastelão na defesa do Rio Claro, ela fica no campo de ataque da equipe do Vela, fica um bate-rebate sem
Ninguém Senhor botar do essa céu. bola no chão. Agora sim, Diego bota a bola no chão, chama de Mamora para a jogada, volta com o Alisson. Alisson despacha, manda pra frente, tenta o lançamento, a bola bate, tenta a jogada ali o Inayan, ela fica na metade do campo com Eurico. Eurico tentou parar a jogada, na sequência do lance a falta do Filipinho. Falta do Filipinho em cima do Peixoto. Em mais uma daquelas fases do jogo, Carlos Corsato, que é pernas pra quem te quero. Verdade, o árbitro aponta aí mais 2, vamos até 47, o Leandro Carvalho da Silva subiu a placa aí até 47 neste primeiro tempo, por enquanto 0-0 Rio Claro e Velo Clube, informação para Bet Champions. Vem a equipe do Rio Claro, vai terminar o primeiro tempo, 45 minutos, 49 segundos, quase 46, primeira etapa, vamos até 47, mais uma voltinha no relógio por enquanto, 0-0 Rio Claro e Velo Clube. Vem Sousa, lançamento longo, buscando o campo de ataque, dominou Thiago, dorme no ponto, perde, tá aí Inayan, retoma para a equipe do Velo Clube, tentou passe mais à frente no comando, a bola passou pro Filipinho, fica com o Sousa, dormiu no ponto, foi desarmado, deixou a perna em cima do camisa 10 do Velo Clube. E é só lateral para a equipe do Rio Claro no campo de defesa. A chegada foi do Suellington. Suellington foi chutar, o Filipinho chegou antes dele. É aquela jogada tradicional, né? Foi falta. O árbitro, cara, nesse negócio, não quero marcar falta. Mas quando é falta, tem que marcar, né? Marcar. Agora ele marca. O cara errou a bola e chutou o pé do jogador, pô. Agora numa chegada não tão dura quanto foi o lance anterior, mas uma trombada de jogo, o árbitro marcou a falta e tá caído lá o JP. Tá caído o JP em mais um lance envolvendo o Suellington, camisa número 3. Como o Franco Francisco destacou, esse time do Rio Claro gosta de bater, Carlos Corsato. E o Suellington não perde viagem não, hein? Não perde não, cara. Ele tá sempre carimbando o passaporte. Tá caído ali o JP. Falta para a equipe do Velo Clube que pode, no último lance do primeiro tempo, colocar essa bola dentro da grande área. Já passamos aí dos 47, mas vai ter que bater a falta, então é bola na área do time do Rio Claro. Bola na área, perigo para a equipe do Rio Claro. Chance de ataque do Velo Clube. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Galazu. Vem para a cobrança o Eric de Maria na perna canhota ou o Filipinho na perna direita. Vamos ver se acerta agora, Carlos. Quem que vai bater essa falta aí? Eu já desisti, acho que é o Filipinho. Tô com você nessa aí, é o Filipinho, camisa número 10. Aí o senhor Leandro Carvalho da Silva ali, uma pequena demora para cobrança, conversando pra variar, trocando aquela ideia. Erramos. E vem o Eric na perna canhota, levantamento, toque de cabeça do JP, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Rio Claro, talvez seja a deixa pro fim da primeira etapa, é isso mesmo. Trila, o apito, árbitro aponta o centro de campo, o senhor Leandro Carvalho da Silva termina o primeiro tempo no estádio Augusto Schmidt Filho, Chimitão em Rio Claro. Por enquanto ninguém é de ninguém, 0 para o Rio Claro, 0 para o Velo Clube. Vem aí o intervalo inteligente FI no comando dele, Carlos Corsato. Legal, tá aí esse o Lucas de Souza que transmitiu o primeiro tempo de Rio Claro e Velo Clube 0-0, mas tivemos bons lances, né? O Vitor Golas, por exemplo, há pouco aí no finalzinho do primeiro tempo teve que fazer uma defesa, quase que o Magno mete contra o Patrimônio. Volta a chover em Rio Claro, no Chimitão, intervalo, Rio Claro e Velo Clube vão empatando em 0-0. Daqui a pouco eu vou passar aqui mais uma vez os reservas, né? Os jogadores à disposição, tanto do Fael Júnior quanto também do Alberto Félix, os treinadores de Velo Clube, o Fael e o Alberto, treinador do Rio Claro. Franco Francisco, bateu uma bolinha com você aqui, antes de ir para o intervalo, no intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior, um jogo bastante equilibrado nesse primeiro tempo. Rio Claro e Velo Clube mostram que tem o mesmo esquema de jogo e não é à toa que terminaram praticamente quase que juntos, né? Na classificação na primeira fase, um com 23 pontos, outro com 22 pontos. Enfim, jogo bastante equilibrado neste primeiro tempo, né, Franqui? Verdade, Carlos. O Rio Claro começou um pouquinho melhor que o Velo, inclusive explorando bem o lado direito, em cima do Jefferson, lateral esquerdo do Velo. Mas assim que o Velo acertou a marcação ali, Carlos, congestionou um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de trabalho, marcando mais atentamente, o Velo começou a ir gostando da partida também, né? E eu acho que o Velo termina em melhores condições que o Rio Claro essa primeira etapa, viu? Gostei mais do Velo.
Tá aí, Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trocar mais uma ideia com ele. Deixa eu dar uma passada aqui no Facebook. O J. Alves tá mandando boa tarde pra gente. Boa tarde, J. Diz que está ligado no jogo. Ele é de João Alves de Sobral, no Ceará. A Maria Aparecida Dami também já deixou aqui a sua mensagem, sempre curtindo aqui as nossas transmissões. Doutor Sandro Nunes também tá ligado com a gente. Valeu, doutor. Obrigado aí pela participação. Bom, você pode participar, Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol FI e também Futebol Interior. A gente vai pro intervalo, volto já já, vou trocar uma ideia aqui, bater um papo com o Frank Francisco, trazer aqui também os jogadores à disposição no banco de reservas e também fazer um panorama desta Série A2 deste Campeonato Paulista, o que já aconteceu e o que está por vir. Fique ligado aqui nos canais Futebol Interior. Agora 3h, mais 54 minutos. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Atacamento Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Carlos Costa. 3 da tarde, mais... 3 da tarde, mais 59 minutos, 3h59. Chove em Rio Claro, hein? Chove no Chimitão. E aí vai complicando ainda mais o estado do gramado. No primeiro tempo, Rio Claro e Velo Clube empataram pelo placar de 0-0. Foram 5 escanteios, 3 para o Rio Claro e 2 para o Velo Clube. Você que gosta de apostar em número de escanteios, né? Então é isso. No primeiro tempo, 5 escanteios, 3 para o time do Rio Claro, 2 para o Velo Clube. Bom, deixa a gente falar um pouquinho aqui dessa Série A2, rapidamente. Ontem, 2 jogos com transmissão aqui dos canais de Futebol Interior. A Portuguesa venceu o Primavera pelo placar de 1-0. Portuguesa havia já vencido o primeiro jogo em Indaiatuba também por 1-0. Se classificou, está na próxima fase. A Portuguesa, no geral, gente, tem a melhor campanha. A Portuguesa não será superada por ninguém. Quem poderia superar a Portuguesa era o Oeste, mas o Oeste já perdeu o primeiro jogo, então ele não pode superar, né? Eu confesso que lendo o regulamento eu ainda não tive a certeza, né, de que o que vale é só as quartas de final, né? Se for valer a campanha total, a Portuguesa vai pegar o time de pior, a Portuguesa que pega o time de pior campanha que passar para a semifinal deste Campeonato Paulista da Série A2. Mas vamos aguardar. O São Bento ontem venceu, o São Bento que venceu com sobras. O 15, no primeiro jogo venceu por 1-0 em Sorocaba, no segundo jogo 5-1. O Capa entrou no segundo tempo, foi expulso e aí azedou, né, a maionese do 15 e o São Bento não parou mais de fazer gol, fez 5, no agregado foi 6-1 para o time do São Bento que está classificado. Aqui está 0-0 nesse jogo, Rio Claro e Velo Clube e Rio Claro. No final de semana passado foi 2-2 no estádio do Velo e Rio Claro 2-2, empate, teremos cobrança de pênaltis. E daqui a pouco, às 18h30, o Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir para os canais de Futebol Interior o jogo Oeste e Linense, que vai decidir o outro time que vai se classificar aí para esta fase de quartas, de semifinal deste campeonato da Série A2, desse campeonato da Série A2. Só para lembrar rapidinho aqui, a Portuguesa terminou com a primeira campanha, na primeira fase, 32, o Oeste a segunda campanha, 30, o 15 está eliminado, mas fez a terceira melhor campanha, 26, o Rio Claro fez a quarta melhor campanha com 23, o Velo Clube a quinta melhor campanha, 22 pontos, o São Bento foi a sexta melhor campanha, 22 pontos, Linense também 22 pontos, a sétima melhor campanha, o Primavera também com 22 pontos, a oitava melhor campanha. O Primavera já está fora, o 15 de Piracicaba também fora, né? Então temos aqui Rio Claro com a quarta melhor campanha, Velo Clube com a quarta melhor campanha, Linense com a sétima melhor campanha, jogando contra o Oeste, que fez a segunda melhor campanha. Chove bastante em Rio Claro neste momento. Ô Lucas, vamos fazer aqui um merchan do bem, né? Opa! Falar de um trabalho social bacana. Aliás, aproveitar aí que estamos, né, fazendo a declaração do imposto de renda. Você, né, já fez a sua declaração, Carlos? Já está lá para o contador para ele fazer. Ah, muito bom. A gente não faz no começo, mas não deixa para o último dia não, que dá um trabalho. Dá um trabalho, mas o meu contador já está ligado, já chamou, já pediu os dados. Ah, legal. E devemos fazer isso o mais rápido possível. Mas conte aí, tem uma ação bacana aí, né, que você tem mais informações pra gente. Bora lá. Com certeza, Carlos Corsato. Vou pedir pro Filipinho botar na tela o passo a passo para você fazer a sua declaração de imposto de renda e destinar parte do seu valor para a Casa da Criança, né? Então, a Casa da Criança Paralítica de Campinas lança a campanha Declare Sua Solidariedade, né? Então, você pode fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo, isso, gente, diretamente no sistema da Receita, tá?
Preenchendo a declaração com renda e dados, ao final tem a guia chamada Doações diretamente na declaração. Dentro dessa guia tem 2 abas, uma para o fundo da criança e adolescente e outra para o fundo do idoso. Você pode doar, destinar até 3% para cada fundo. O valor máximo de destinação é calculado automaticamente pelo sistema, sendo até 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Caso você destine aos 2 fundos, o próprio sistema vai emitir as 2 DARFs, um para o fundo da criança e outro para o fundo do idoso. E importante, gente, o dinheiro doado volta para o contribuinte. Se a declaração resulta em imposto a pagar, o valor das destinações será subtraído. Se resultar em imposto a restituir, o valor das destinações será acrescido no valor da restituição. Então você não está pagando nada a mais, o valor volta para você. Após o pagamento da DARF, referente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, envie até nós, Casa da Criança Paralítica de Campinas, até 29 de julho, via e-mail doe@ccp.org.br ou pelo WhatsApp 19 98389 1110 os seguintes documentos: a DARF, com comprovante de pagamento, e esse modelinho de carta de declaração com o seguinte conteúdo, né? Eu, nome completo, portador do CPF tal, declaro que X valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente Municipal de Campinas seja destinado à Casa da Criança Paralítica de Campinas. A data e a assinatura. Nós, da CCP, vamos encaminhar a documentação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. Caso você prefira, entre em contato e enviaremos sua declaração para assinatura digital via e-mail. Pode botar a arte oficial da campanha para a galera poder ver? Ô Filipão, isso aí, declare sua solidariedade, faça esse procedimento até o dia 29 de abril, faça sua declaração de imposto de renda até o dia 29, destine para a Casa da Criança Paralítica, entidade sem fins lucrativos que cuida, né, que oferece gratuitamente, Carlão, os serviços de reabilitação para crianças e jovens com deficiência física e comprometimento neurológico. São mais de 300 crianças atendidas, as suas famílias também são acolhidas, então é um trabalho fantástico feito em Campinas. A Casa da Criança Paralítica, entidade a qual eu faço parte, é referência, né, no tratamento de reabilitação. Enfim, destinando seu imposto de renda para casa, você destinando esse valor, você também está ajudando a manter esse tratamento, ajudando a impactar a vida de milhares de pessoas. Nós aqui, né, na minha pessoa aqui, representando a Casa da Criança Paralítica, agradeço você, Carlão, e a toda a diretoria aqui dos canais de futebol interior pelo espaço dado, em nome do Toninho, nosso gerente, nosso presidente Jonas Lobo, e em nome das mais de 300 crianças atendidas lá pela Casa da Criança Paralítica. Nosso muito obrigado por esse espaço, Carlão. Beleza, tá aí o Lucas falando desse merchan bacana, né? E o interessante é que você não vai gastar nada. É um dinheiro que você já teria que pagar. Exatamente. Você apenas vai mudar o destino dele, vai mandar para Casa Paralítica. Aí, o passo a passo, né? Eu tava vendo aqui o Lucas falar, né? E o passo a passo, você fala, pô, é muito complicado. Não é. Você acha que é complicado? Fala com o seu contador. Fala lá com o seu contador, fala, é o seguinte, eu quero destinar um pouquinho aqui lá pro pessoal da Casa da Criança Paralítica, tá bom? E aí o seu contador vai fazer todo esse serviço para você. Tá combinado assim, então? Bom, a bola vai rolar já no segundo tempo, vai ter alteração no time do Rio Claro. Viu, ô Lucas? Vai entrar a camisa Carlos. número 18. Já a gente vai confirmar aqui quem saiu para a entrada do camisa número 18 do time do Rio Claro. A chuva apertou. Já vejo aqui algumas poças d'água no gramado do Chimitão. Volto com você, vou conferir aqui a alteração e trago já. Lucas de Souza para todo o segundo tempo de Rio Claro e Velo Clube. Lucas de Souza. Pois não, Carlos Cossato, com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Franco Francisco, vai entrando o Adriano, camisa número 18, e pelo jeito vai sair o Diego, né, Carlos? Exatamente, entra Adriano, camisa 18, confirmado, e sai o Diego. Achei que fez até um bom jogo. Jogou muito bem o Diego, camisa 10. Mas saiu a primeira alteração do técnico Alberto Félix. O técnico mexe lá, comentarista, fala aqui. Fala, Franque. O Diego tomou uma pancada lá e visivelmente ele já estava poupando um pouco a perna, né? Talvez seja esse o motivo da substituição, porque realmente ele até não estava mal. Mas é aquela questão que a gente estava falando. O Velo terminou a partida um pouco melhor e a meia cancha do Velo estava sobressaindo sobre o Rio Claro. De repente o Adriano entra aí e ajeita a situação. Vamos ver, né? Meio campista de qualidade, o camisa número 18, reserva
entrando no lugar do Diego, camisa número 10. Equipes no gramado, vai rolar o melão no segundo tempo. Rio Claro agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, o Velo Clube do lado direito do seu smartphone, do seu computador. Velo Clube, Toro de branco, Rio Claro, Toro de azul. Vai apitar, vai assoprar o tio, senhor Leandro Carvalho da Silva. Trila, apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, a bola tá rolando. São os 45 minutos finais de Rio Claro e Velo Clube, quartas de final do Campeonato Paulista da Série 2. Daqui sai apenas um para as semifinais do Campeonato Paulista da Série 2 e mais tarde tem Oeste e Linense, transmissão também aqui dos canais Futebol Interior. Poste, bola a favor do Rio Claro, campo de defesa, vai mandar pra frente lá o goleirão Vitor Golas, tiro de meta a favor do Galo Azul, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Rapaz, o goleirão Vitor Golas foi bater esse tiro de meta, a bola subiu e o vento trouxe ela de volta, Carlos Corsato. O que é isso? Tá ventando bastante, chovendo, já vejo poças d'água aqui no gramado, choveu bastante no intervalo, vai ficar complicado o jogo no segundo tempo, viu, Lucas? E agora o Rio Claro joga contra o vento, Franco Francisco, que dificulta ainda mais. O Vitor Golas mandou pra frente, nunca tinha visto isso, rapaz, a força do vento foi tão grande que a bola foi empurrada pra trás. Sinal que vamos ter emoções, hein? Sinal de muitas emoções, 1 minutinho passado a segunda etapa de jogo. Você curtindo, acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo somos muito mais fortes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Lateral bola para a equipe do Velo Clube, campo de defesa, vai balançar o esqueleto. Jefferson Recife, camisa meia dúzia. Ele manda pra frente, sobe a marcação, tira Magno. Ela volta na metade do campo, passa pelo Adriano, volta com o Magno, ele despacha, manda pra frente. A bola fica na meia direita. Olha só como o efeito que o vento bota na bola, rapaz. As bolas são feitas de materiais mais leves agora, são mais aerodinâmicas. Só que agora, num nível mais alto, o vento, ele vai mudando o curso da bola. Quem pegar uma bola boa aí de fora da área vai trazer dificuldade pro goleiro, né, Franquinho? Isso é ruim pro goleiro. É, exatamente. Isso que eu ia colocar aqui. Ruim demais pro goleiro isso. E vem Velo Clube Felipinho, olha lá, na perna esquerda vem a bomba, ela bate na rede pelo lado de fora. É isso aí. Na meiga direita, Felipinho, o melhor jogador em campo. Pela meiga direita, abriu pra canhota, mandou pro gol. A bola bateu na rede pelo lado de fora, foi pela linha de fundo, só tiro de meta a favor do Rio Claro, Carlos. É isso, o Felipinho pegou de fora da área. Bico direito da grande área, ele bateu pro gol, ficou pedindo escanteio. Eu até achei que não tocou em ninguém, não. Ele ficou bravo com o árbitro, a bola saiu linha de fundo e o vento estava a favor do chute dele, né? O vento tá contra o goleiro do Rio Claro, a favor do atacante do Velo. E, Frank, você ia dar o destaque sobre essa questão do vento, né? Agora o chute do Felipinho ficou muito claro, como o vento vai atrapalhar, na verdade, o Vitor Golas e tá a favor aí do time do Velo Clube. É, o Vitor vai ter que trabalhar bastante, hein? Você sabe o que eu me lembrei, Lucas? Pois não, Frank. Da minha época, quando eu era garoto, eu jogava com aquelas bolas dente de leite, branca Sim. e preta, igualzinho essa aí. Isso só aí. que era de plástico, né? É, de borracha, né? Rapaz do céu. Tomava um efeito danado. Vem o time do Velo Clube, recebeu dentro da grande área, JP, perna direita, bateu na rede pelo lado de fora. Jogada do Zé Andrade pela esquerda, recebeu dentro da grande área, soltou pro JP, ele mandou o sarrafo. Mais uma boa chegada do Velo Clube, Carlos. O Velo já tá merecendo o primeiro gol, hein? Tudo começou aqui com o Felipinho, né? Ele é bom jogador mesmo, hein? Tá jogando bem, tocou pro Zé e o Zé tocou pro JP. O JP mandou uma bomba, ela pegou na rede pelo lado de fora, saiu de fundo. Tiro de volta pro Vitor, goleirão do Rio Claro, segue, segundo tempo, Rio Claro, Velo Clube 0-0, informação para Ovos Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. E bem destacou o Franco Francisco, a bola nesse vento todo tá parecendo aquelas dentes de leite mesmo, você chutava pra cima ou pra frente, ela tomava um efeito todo torto. Vem Velo Clube pro campo de ataque, bola espirrada na meia direita, tentou o Eric Di Maria, forçou a barra pra cima da marcação do Alisson, fecha a porta pra ele, o homem de azul, lateral bola pra equipe do Velo Clube, campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável.
Tentativa de jogada da equipe do Velo Clube lá pela meia direita. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Galo Azul. Vai mandar pra frente lá o goleirão Vitor Golas. Vitor Golas, camisa número 1, já trabalhou no jogo. Vitor Golas no primeiro tempo. Tirou um gol quase feito lá. Num passe pra trás do Magno. Numa jogada pela esquerda do Filipinho, que quase foi pra rede na primeira etapa. Vitor Golas estava atento. O goleirão da equipe do Rio Claro. Ele bate pra frente, bola que sobe, bola que cai na metade do campo. Adriano toca de cabeça. Ela fica pela meia direita com o Thiago, camisa número 7. Ele apara a jogada, 2 em cima dele, ficou difícil. Aí tem uma parede branca na frente dele, foi desarmado. Foi desarmado, Filipinha para a jogada, joga mais atrás com o Jefferson Recife. Jefferson Recife tentou a jogada, passe errado. Passe errado, retoma Peixoto no meio campo. Peixoto foi pro chão, escorregou e tome contra-ataque do Velo. Vem Filipinho, abriu na ponta direita com Inayan. Inayan, a bola parou na poça d'água ali, esperto. Levantou a bola ao melhor estilo futebol de areia. Tocou com o Filipinho, a bola foi curta demais. Ele foi desarmado na sequência do lance. Aparece lá o Codô, camisa número 4, na cobertura, tira pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Velo Clube. 5 minutos passados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Augusto Schmidt Filho, Chimitão em Rio Claro. Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com esse aqui, ó. Carlos Corsato. Daqui a pouco, 18h30, a bola rola em Barueri, na Arena Barueri tem Oeste e Linense. No primeiro jogo, o time de Lins venceu por 1-0, portanto o Linense joga pela vantagem do empate. O Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir o jogo. Na sequência, Edson Carlos assume o comando dos canais Futebol Interior pro clássico São Paulo e Palmeiras do Morumbi, a primeira partida da final do Paulistão 2022. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vem o Velo Clube pro campo de ataque. Felipinho abre bola lá na ponta direita com Zé Andrade. Zé Andrade de primeira pra Inayan. Inayan botou na frente, gatou a primeira, segunda marcha, foi pro chão. Falta nele! Boa triangulação do Velo Clube pela direita, derrubaram o ala direito do time do Velo, Carlos. Foi lá pelo setor de ponta direita. O árbitro, ele tá pegando uma falta, já pegou a falta lá, a primeira falta que foi do Alisson. O Alisson, na mesma jogada, conseguiu fazer duas faltas, né? E não tomou cartão. Só um detalhe aí desse Adriano que entrou, né? Conhecido também como Adriano Paulista, tem 12 jogos nesta competição com a camisa do Rio Claro e 1 gol marcado e 1 cartão amarelo. Ano passado ele jogou no Marcílio Dias e no Atibaia. Muito bem, Adriano, jogou do Marcílio Dias lá de Santa Catarina, time tradicional lá de Santa Catarina. Falta para a equipe do Velo Clube, vem para a cobrança o camisa número meia dúzia, o Jefferson Recife, é o lateral esquerdo da equipe do Velo Clube. Vem pra cobrança, vai pintar uma bola fechada. Meia direita, campo de ataque, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Galo Azul. Todo mundo na boca do gol. Atenção, torcedor do Velo, quem sabe agora o primeiro gol do jogo. Vem Jefferson Recife pra bola, levantamento, a bola passa por todo mundo, toque pro gol, passa, a direita do gol, vai fora! Um cruzamento venenoso do Jefferson Recife. Entrou fechando no segundo pau, Zé Andrade. Ela passou à direita, foi pela linha de fundo e houve o choque do Zé Andrade lá com o Vitor Golas. O árbitro, pelo jeito, deu tiro esquinado, porque a bola desviou no zagueiro do Rio Claro, mas ficou sentindo lá o camisa número 1, tomou uma pancada no rosto lá o Vitor Golas, Carlos. Foi quando o Zé chegou lá para fazer o toque, né? O Zé Andrade, ele acaba batendo com a barriga no rosto do jogador da equipe do Rio Claro, do goleiro Vitor Golas. Eu até achei que teria sido com o pé, mas não foi não. Foi com o abdômen, na verdade, depois que ele não consegue pegar na bola. E você tá correto, é escanteio, viu? Se o juiz for marcar, tem que marcar escanteio, porque a zaga do Rio Claro tirou. Seria o primeiro escanteio para o Velo Clube no segundo tempo. Essa bola que vem de frente, né, Frank? Uma bola frontal ao gol, venenosa, campo molhado, a bola evidentemente molhada, esse vento aí a favor do Velo Clube, tudo atrapalhando lá o arqueiro do Rio Claro, que por enquanto vai se virando bem. Ele vai sofrer bastante nesse segundo tempo, hein? Essa bola mesmo, ela deu um efeito depois que ela bate no zagueiro. E se não é o efeito também, tem um lado inverso, né? Eu acredito que o camisa 7 aqui ia fazer o gol do Velo. Como é mesmo o nome dele, Lucas? É o Zé Andrade. O Zé Andrade, ele ia botar a bola pra dentro, hein? Fechou bem ali, parece que não vai dar pro Vitor Golas, a pancada foi forte, tá no aquecimento lá o Carlos, o parente aqui do Carlos Corsato, xará dele. Tem nome de goleiro, né? Então.
Grande Carlos da Ponte, né, Frank? Eu acho que só tá fazendo goleirão, tá fazendo aquele aquecimento habitual, Preventivo, né? Preventivo. Preventivo. Porque foi com o abdômen, né? Eu até, como eu te disse, achei que teria sido com a chuteira ou com alguma parte do pé. Mas vai voltar o goleiro, eu acho que tá tudo certo. Parece que tá tudo bem com ele, né? E o goleiro, Carlos, se você me corrige se eu estiver errado, é o único atleta que pode ser atendido dentro do campo. Exato. E permanecer, né? Os outros demais 10 de linha, se forem atendidos com equipe médica dentro do gramado, eles precisam sair e voltar depois da autorização do árbitro, correto? Porque o jogo pode continuar, né? Você tirando um jogador de linha. Agora, ser o goleiro não dá. É difícil, né? Então o goleiro pode ser atendido no gramado, sim. E é o que tá acontecendo com o Vitor. Vai voltar, tá tudo certo com o goleiro. O Carlos, goleiro reserva lá do Rio Claro, vai voltar pro banco de reserva. 10 minutinhos passados do segundo tempo, tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É o Campeonato Paulista da Série A2. Quartas de final, ninguém é de ninguém lá no Chimitão em Rio Claro. É o derby da cidade, Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele aqui, ó, Carlos Corsato. Quartas de final, Série A2, Campeonato Paulista, às 18h30. Vamos conhecer o último integrante das semifinais. Oeste e Linense, jogo em Barueri, na Arena Barueri. O Luiz Carlos Ribeiro dá um recado nos canais Futebol Interior. E às 9h35 da noite, final, Campeonato Paulista, o primeiro jogo no Morumbi, lotado. Tem São Paulo e Palmeiras. Edson Carlos transmite nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção. Você amante do esporte bretão, canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Jogo ainda parado, o árbitro perguntando alguma coisa ali pro Vitor Golas pra saber se tá tudo bem com eles. Tá perguntando o nome dele, né? Abriu contagem, né? Se ele responder que ele é o Dassaev, aí ele vai ter que sair. Aí vai ter que sair. Dassaev. Mas parece que ele respondeu que é o Vitor mesmo, tá tudo certo. Interage com a galera aí, Carlos. Quem foi Dassaev? Dassaev, um goleiraço da seleção. Dos maiores da história da União Soviética. União Soviética. Estava em campo em 82. Sim. Tomou 2 golaços, um do Éder e um do Sócrates, naquela estreia do Brasil. Aliás, que jogo difícil. O Valdir Pérez tomou o primeiro gol, né? Teve que ser de virada, tomou o primeiro gol. Foi uma falha do Valdir Pérez. Um goleiraço o Valdir Pérez. E aí aquela seleção brasileira que era fantástica. Uma pena não ter ganhado a Copa. O Sócrates fez um e o Éder fez um golaço de fora da área. O Brasil venceu a antiga União Soviética pelo placar de 2-1, mas o Dassaev foi considerado o melhor goleiro do mundo naquela época. E detalhe, né, só para você ver o tamanho da Ucrânia para a União Soviética, metade daquela seleção e de toda a história da União Soviética era formada pela região que hoje é a Ucrânia. Vem o time do Velo Clube lá pela ponta direita, um show de história aqui também nos canais Futebol Interior. Tenta a jogada lá pela ponta direita, foi desarmado o Eurico, posse de bola para a equipe do Rio Claro, campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lateral, bola já cobrado pelo Alisson, para a jogada no meio franco para a equipe do Velo Clube, bola no comando de ataque para JP, foi desarmado, tiraram o doce da boca da criança, tenta puxar o contra-ataque, o Galo Azul afasta a zaga do Velo, a bola fica batendo e voltando pelo alto, ninguém bota no chão, garotinho, o jogo é pelo chão, tenta a jogada, vai pro chão, agora foi pro chão o jogador do Rio Claro, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Galo Azul, intermediária, 13 minutos, segunda etapa de jogo, 0-0, Rio Claro e Velo Clube, derrubaram ali o jogador do Rio Claro, pelo jeito foi o Bruno, camisa número 9. Bruno, camisa 9 é grandalhão. É grandalhão. Que fez a falta pra cima dele e o árbitro parou pra marcar a falta pra equipe do Rio Claro. Campo molhado, você sabe, né, Lucas? Falta frontal, tá certo que é de longe. Mas o Raul já mostrou que bate bem. Exatamente. Me parece que vem chute pro gol, hein? Vem chumbo grosso pra cima do Paulo Ricardo, arqueiro da equipe do Velo Clube. Falta de muito longe, pra mais de 40 metros essa falta. Mas é uma falta frontal. O campo sofre, né, com o vento, gramado molhado, bola molhada, evidentemente. E vem pra cobrança, vem Raul na perna direita, ela vem direta, mandou pro gol. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O Francisco, tem um estacionamento atrás ali do campo, né?
do gol defendido aí pelo Paulo Ricardo, do lado direito aí do seu computador, do seu smartphone, querido torcedor. O Raul mandou a bola lá, rapaz. Ele pegou bonito nela, né? Ai, meu Deus. Rapaz, é cada um, hein? 14 minutos e meio da primeira etapa, 0-0 Rio Claro e Velo Clube, vem Galo Azul pro campo de ataque, meia direita, lá vem Thiago dominou, passou o Raul no overlap, ele tentou, prendeu demais, dormiu no ponto, retoma, Eric de Maria, passou do primeiro, passou do segundo, passou do terceiro, que linda jogada, engata a primeira, segunda, terceira marcha, quero ver segurar o homem, cruzamento no meio da grande área, buscando o JP, aparece a cobertura, Sousa. Toca de cabeça, bota pela linha de lado. Bonito lance agora do Eric de Maria. Passou por 3 jogadores. E se não fosse a marcação ali, o lance seria perigoso, Carlos. É isso. O jogador da equipe do Velo foi muito bem nessa jogada. Foi para a linha de fundo, fez o cruzamento. A sorte que a zaga do Rio Claro, dentro da grande área, estava esperta. Porque senão o JP estava lá para fazer o gol. E vem Rio Claro. Vem Rio Claro para o campo de ataque, vinha. É derrubado para a falta. Falta. Abriram a caixa de ferramenta em cima do Pará, camisa número 11, o jogo tá parado. E nada de cartão. E nada de cartão. Nenhum impressionante, cartão. hein? Impressionante. Não foi por falta de oportunidade, não. Não, hein? porque é um lance como esse, uma Agora, chegada por dura exemplo, do Codô. Ué. Codô abriu a caixa de ferramenta, dá uma martelada em cima do Pará, mas tá tudo certo. 15 minutos deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de finais da Série A2 do Campeonato Paulista. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Chimitão em Rio Claro. Rio Claro 0, Velo Clube 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Carlos Corsato. Série A2, Campeonato Paulista. Ontem a Portuguesa venceu o Primavera pelo placar de 1-0 e está classificada para as semifinais desta Série A2 do Campeonato Paulista. O São Bento também está lá, venceu o 15, eliminou o time de Piracicaba, ganhou em Piracicaba ontem pelo placar de 5-1. A Rádio Futebol Interior transmitiu os 2 jogos, né? O segundo jogo com a transmissão do Mário Luiz aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, às 18h30, vamos conhecer o último time que vai para a semifinal desta Série A2. O Oeste joga contra o Linense. Primeiro jogo, o time de Lins venceu por 1-0. Luiz Carlos Ribeiro dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção, você é amante do esporte bretão. Vem o time do Velo Clube pro campo de ataque, derrubado, falta. Derrubado o Eurico. O Eurico, camisa número 5, capitão da equipe do Velo. Jogo tá parado, posse de bola a favor da equipe do Velo Clube no campo de defesa, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Falta para a equipe do Velo Clube, meia esquerda, campo de defesa, manda para frente lá o camisa 3, Léo Gobo, lançou na entrada da grande área buscando o JP, espirrou o taco da defesa, completa o serviço, o tiro da Sousa para a equipe do Galo Azul. Rebote cai com o Adriano, toca de cabeça, buscando o Bruno tentou proteger, foi desarmado, retoma, posse de bola o time do Velo Clube, lá na ponta direita, Inayan botou na frente, tentou a jogada para cima do Pará. Consegue fazer a bola ainda bater no camisa 11 do Rio Claro, posse de bola agora para a equipe do Velo Clube, campo de ataque, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jogo parado de novo. Agora mas passou Aleluia. da hora, hein, seu Leandro Carvalho da Silva? Aleluia. Pintou o cartão. Primeiro do jogo pro time do Velo Clube com 18 minutos, hein? Anote aí, Lucas. Pois não. Inayan, lateral direito. Uma falta ali em cima do camisa número 4, o Sousa do Rio Claro. O Inayan, lateral direito do Velo Clube, tomou o primeiro cartão do jogo. Primeiro cartão do jogo, subiu o canário amarelo, amarelou tudo lá pro ala direito Inayan. Jogo parado, falta agora do outro lado direito da defesa do Rio Claro, sai jogando camisa número 3, o Suellington para a equipe do Galo Azul, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Velo Clube pro campo de ataque, Thaís Andrade soltou no overlap, boa jogada na esquerda, Jefferson Recife tentou a jogada no comando pro JP, o passe do JP não foi bom, ainda briga por ela o Zé Andrade, falta. Derruba o Raul, na verdade derrubou o Adriano. Na verdade é o Raul mesmo. O Raul, camisa número 2, Zé Andrade derrubou o ala direito do Rio Claro.
Jogo parado, mais uma falta no jogo a favor do Rio Claro, campo de defesa, Tá Carlos. boa a disputa aí dos dois, né? Do Raul e do Zé Andrade. O técnico Fael Júnior percebeu que o Raul, na verdade, foi aquilo que eu disse no primeiro tempo. Ele, quando o Rio Claro ataca, o Rio Claro faz uma linha de 3 ali, porque o Alisson fica como se fosse mais um zagueiro. E o Raul vai embora, né? E o Fael Júnior percebeu e colocou o Zé Andrade aqui na ponta esquerda pra cima dele. Tá dando trabalho pro Raul, viu? E vem Galo Azul pro campo de ataque, boa jogada. Adriano na canhota, Alisson, cruzamento, a bola bate na marcação. Bate na marcação do Zé Andrade, caindo lá pela direita. Escanteio para a equipe do Rio Claro. É o primeiro do Galo Azul no segundo tempo, Carlos. E é o primeiro do segundo tempo, porque aquele que eu havia dito que seria escanteio, o árbitro não deu, que foi naquela contusão lá do goleiro, não deu escanteio, ficou pro goleiro do time do Rio Claro. Então é o primeiro no segundo tempo. Escanteio pro Galo Azul. Vem lá ele, sempre ele. Raul sai da direita, vai lá para a esquerda para fazer o cruzamento. Uma coisa que você sempre diz, né, Lucas? Pé trocado, perigo dobrado. Pé trocado, perigo dobrado, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Velo Clube. 20 minutinhos cravados, segunda etapa de jogo. Quem sabe na bola parada o primeiro gol da partida. Atenção, torcedor do Galo Azul. Autorizada a cobrança, vem levantamento do Raul lá na meia direita. Batida pro gol do Pará. Lá vai pela linha de fundo. Jogada ensaiada do Rio Claro, cruzamento do Raul, a bola cruzou a extensão da grande área, caiu no bico da grande área pela meia direita, o Pará mandou pro gol, ela passou à esquerda da meta defendida pelo Paulo Ricardo. Boa jogada do Rio Claro aí, Carlos. Pois é, a gente percebe que o Rio Claro tem na bola parada, né, tem jogadas ensaiadas, bem trabalhadas, vem Velo Clube. Velo Clube toma posse de bola no campo de ataque, JP no comando, tentou a jogada com o Franco, foi desarmado, afasta a zaga do Galo Azul, completa, Carlos. E o time do Rio Claro, eu percebo que tenta sair jogando lá de trás, né? Mas não sei, o Lucas, Frank e grande audiência, cara, se não tem condição técnica, chuta, né? Chuta a bola. Você falou há pouco da seleção de 82, vamos tentar puxar no tempo se a seleção de 82 fazia esse negócio aí. Ah, não, mas de jeito Era nenhum. a bola lá na frente por Serginho, era meio toque na bola. Falcão e vai que vai, vamos né? que vamos. Vambora. E vem Rio Claro, bola aberta, Magno na meia direita, tá aí o Sousa, olha onde tá o Sousa. Levantou no meio da área, buscando Adriano, afasta a defesa do Velo Clube com Léo Gobo. Rebote cai com o Filipinho, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor do Velo Clube, campo de defesa, passados 21 minutos desse segundo tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Paulista da Série A2. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém no Chimitão. Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Vai lá, Carlos Corsato. Daqui a pouco a bola vai rolar às 8 horas da noite, troféu do interior em Minas Gerais. Caldense e Atletique se enfrentam. O Atletique do técnico Roger, ex-centroavante da Ponte Preta. O Atletique foi eliminado, né, do Campeonato Mineiro nas semifinais, perdeu para o Atlético Mineiro. Também troféu do interior, amanhã, 8 da noite, tem Botafogo e Ituano, esse jogo com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, na parceria W Esportes, no comando do Wilson Rocha. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. Frank Francisco, 22,5 desta segunda etapa e o jogo. Lucas, o Velo continua superior. Agora o Rio Claro, ele tá esperando uma bobeada da defesa do Velo. Quando ele espeta, é complicado. Então eles estão jogando na base do contra-ataque. Até porque estão em casa e não vão abrir o jogo pro Velo, né? Mas o jogo ainda tá aberto. O jogo tá aberto, jogo disputado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bola no comando de ataque, vem Bruno pela meia direita, tenta o passe para Adriano. Passe sai curto, tira a zaga do Velo. Rebote volta pela meia direita, ainda Bruno no peito na raça. Ganhou a parada, abriu com Raul. O passe foi forte demais. Apertou demais o botão X do controle lá o Bruno. Passe foi muito forte. O X é para dar passe? O X é o passe. E qual que é o chute? É o quadrado. É o quadrado. O círculo é o cruzamento e o triângulo é o passe em profundidade, Carlos. Eu nunca fui bom nisso, cara. Eu sempre apertava o X quando era pra chutar e o quadrado quando era pra passar. Eu prefiro usar a bolinha pra chutar, eu acho mais fácil. Então você joga FIFA, né, Carlos? Franquinho? É verdade. Eu também sou amante do FIFA, mas eu inverto os botões. Eu coloco o quadrado pra chutar e o bolinho pra cruzar. Aqui até games eletrônicos você
tem aqui nos canais de futebol interior. Vem Rio Claro pro campo de ataque. Bruno tentou domínio desarmado. Felipinho, tiro doce da boca da criança, tá jogando com Eurico. Eurico na meia esquerda, Zé Andrade pra Felipinho, aí bota a bola no chão, chama de meu amor. Lançamento em profundidade, buscando o campo de ataque, afasta a zaga do Galo Azul. Rebote, volta na metade do campo, Franco abriu lá na ponta direita, domina a parada, camisa número 11 é o Eric de Maria. Eric de Maria traz um pouco mais por dentro, deixa a jogada com o Franco lá atrás com o Codô, tabelinha curta, ela sobra na metade do campo com o Franco no comando pra JP, ele tem habilidade, abriu na perna esquerda, foi pro chão, falta nele! Derrubaram o homem aí, pode parar tudo e falta perigosa a favor do Velo, Carlos. É bom o JP, ele é bom jogador, sabe segurar a bola, e aí pôs na frente, o Sueliton não teve outra alternativa, né? A não ser parar o jogador com falta perigosa, meia direita, campo de ataque, foi... tá sentindo ali o JP, meia direita, campo de ataque, pode se preparar aí, viu, Victor? Vem chumbo do grosso pra você, tá 0-0 no segundo tempo, 25 minutos no Chimitão. Informação pra Shimozo no Mega Sorte Loterias. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta pela minha direita a favor da equipe do Velo Clube. Pra bater de perna direita lá o craque do time, Felipinho, camisa 10. Pra bater de perna canhota tá o Eric de Maria. E tem o Frank também por lá. E tem o Franco. É o Franco, exatamente. Tem o Franco, camisa número 8. O Franco tá no banco. E tá aqui do nosso lado também. Isso, também. Falta pro time do Velo Clube. Tem uma mini conferência ali pra quem vai bater essa falta, rapaz. Rapaz, tem gente pra caramba. Puxa vida, chegou um quinto elemento ali, é o JP. JP, vai pra área, filho. Geralmente atacante é pra pegar rebote e é isso aí. Falta pro time do Velo Clube. Pelo jeito é o Felipinho pra bola. Camisa número 10, ajeita a bola com carinho, chama de meu amor, pede pra ela ir lá. Lembrou o Marcelinho Carioca, agora esse momento da pelota do Felipinho. Falta pro time do Velo Clube, meia direita, aproximadamente 25, 26 metros do gol, 26 cravados, segunda etapa. Atenção, torcedor do Velo, em peso aqui no nosso YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Falta pra equipe do Velo Clube, meia direita, ou Franco ou Felipinho, um dos dois. Tá lá também Jefferson Recife pra bater de perna esquerda. Vem Felipinho, pé direita na bola, bateu pro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozo Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E nada dos técnicos mexerem. E nada, já temos 26,5 segunda etapa. 26 minutos e meio, segunda etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É a Série A2 do Campeonato Paulista. E o placar do jogo é esse. Por enquanto ninguém é de ninguém lá no estádio Chimitão em Rio Claro. É o derby da cidade, Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Placar ao vivo, Futebol Interior, Carlos Corsato. Daqui a pouco, às 18h30, tem Linense e Oeste. Oeste e Linense, o jogo é em Barueri no primeiro jogo. O Linense venceu pelo placar de 1-0. Lembrando que às 9h40 da noite tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Edson Carlos transmite o jogo. Linense e Oeste você confere com o Luiz Carlos Ribeiro aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Tá caído lá o Eurico, camisa 5, e teve substituição no time do Rio Claro, certo, Carlos? Daqui a pouco a gente vai confirmar aqui a substituição pra você. Assim que a gente tiver aqui a alteração, eu te falo, mas tem muita gente lá no YouTube. Rapaz. Futebol Interior, o pessoal tá com a gente. Tá bombando. Aqui. Um abraço aí pra toda a galera que tá por lá, o Rafael Lautens, o Micael, o Valdir, a Solange Souza, o Marcelo, a Rose Orlandelli, o Everton Nimitz, o Benjamin, enfim, aquele abraço pra você que tá ligado com a gente nos canais Futebol Interior. Entrou camisa número 17 no time do Rio Claro, o Jadson, né? Entrou o Jadson, camisa número 17, daqui a pouco confirmo pra você quem saiu. Pelo jeito, eu vi de relance ali, Carlos, foi o Bruno, camisa 9, que acabou saindo. 9, né? Troca um atacante por outro aí, o técnico Alberto Félix. Então pode confirmar aí, 17 Jadson, tá na vaga do Bruno, camisa número 9. É a segunda alteração do técnico Alberto Félix. E o técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Franqui. O Bruno tava bem marcado, né? E até pelo porte físico aqui, dá-se a sensação que é um jogador de mais choque físico esse Jadson que entrou, né? Vamos ver. Ele tá tentando mexer, né? Mexer o bolo.
Posse de bola para a equipe do Velo Clube, lateral quase na linha de fundo a favor do Velo. Lateral bola, vem para cobrança, Inayan. Inayan balança o esqueleto, deixa a jogada com o JP, encara a marcação ali do Sousa, foi desarmado, tira o doce da boca da criança, Thiago afasta o perigo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Rio Claro no campo de defesa. Vai mandar pra frente lá o goleirão Vitor Golas, arqueiro da equipe do Rio Claro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Agradecer o carinho da audiência de cada um de vocês nos acompanhando no YouTube. Canais Futebol Interior, é Futebol Interior e Futebol FI. Temos 2 canais no YouTube e também lá no Facebook, Futebol Interior. Vem o time do Rio Claro, tá aí Jadson, acabou de entrar. Tabelinha curta, bola solta pra Thiago, bico da grande área. Balançou um pra lá, dois pra cá, que lance, pintou golaço pra fora! Que lindo lance do Thiago, na jogada com o Jadson, acabou de entrar, recebeu pela meia esquerda, camisa número 7, balançou o corpo pra cima do Léo Godo, saiu na cara do goleiro, Paulo Ricardo mandou na rede pelo lado de fora, Judieira, essa bola não tem entrado, Carlos. Que pecado, que jogada do camisa número 7, o Thiago. Ele fez a finta, entrou na grande área, lado esquerdo e bateu pro gol, ela pegou na rede pelo lado de fora, canto direito. Quase o primeiro gol do Rio Claro no jogo, viu, Lucas? Quase o primeiro gol Futebol do Galo Azul. Interior. Galo Azul criou a melhor oportunidade no jogo. Quase um golaço lá do Thiago. Tava pouco aparecido no jogo, Frank, mas quando apareceu mostrou habilidade. É, aquilo que nós estamos falando, né, Lucas? O Rio Claro tá quietinho aqui, mas quando ele desce é um terror, hein? E essa jogada realmente linda, a finta que deu no zagueiro ali, deixou sem pai e sem mãe, hein? Se o goleirão não sai fechando o ângulo... Era a gaveta. Pois não, Carlos Corsato. Pode confirmar a alteração aqui no time do Velo Clube. Tá saindo camisa número 9. O João Pedro, rapaz, tá saindo o JP 9. tá o saindo? JP tá indo embora para a entrada do camisa 13. Para a entrada do camisa 13, o Vinícius Pedalada. Vinícius Pedalada. Como é que é, Carlos? Vinícius Pedalada. Ô, louco. Número 13 tá no jogo. Tá saindo o João Pedro, o famoso JP. Sai o JP, entra Vinícius Pedalada. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Frank. Não entendi muito essa saída não. O centroavante tava indo bem lá. E esse rapaz aí, ele pelo jeito é meio campo, né? Ele é atacante de beirada. Ele é beirada, né? O apelido de dele vem exatamente por conta da habilidade dele, né? Da velocidade e do costume que ele tem de pedalar pra cima dos adversários, mas não sei o que tá pensando aí o Fael Júnior em ter tirado o JP, que estava marcando bem os zagueiros do Rio Claro. O João Pedro saiu machucado, viu, o Lucas? Ah, perfeito. Ele sentiu naquele lance da cobrança de falta. Ah, perfeito. Então não tinha o que fazer. Então tá explicada a saída do JP, que tava indo muito bem no jogo. Detalhe. Pois não, Carlos. Esse Jadson que entrou aí no time do Rio Claro é jogador da base do Grêmio de futebol porto-alegrense, tem 23 anos de idade e tem 3 gols já nesse Campeonato Paulista da Série A2. E é forte, hein? É puro suco, camisa 17 do Rio Claro. Que tem falta pela meia esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Velo, vem pra cobrança ele, Raul, o homem das bolas paradas no time do Rio Claro. O Diego deu lugar pro Adriano, camisa 18, só o Raul bate falta e escanteia agora. Camisa número 2 vai mandar essa bola lá dentro do tumulto. Atenção, torcedor do Galo, quem sabe agora, o levantamento do Raul, toque desvio na primeira trave, afasta a zaga, rebote voltou, vem a batida do Peixoto, ela vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Velo Clube. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior, 32 deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de final do Paulistão Série A2. E o placar do jogo é esse. O 0-0 continua, ele insiste aqui no Chimitão em Rio Claro, é o derby da cidade. Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Carlos Corsato. Ontem a Portuguesa venceu o Primavera no Canindé pelo placar de 1-0, havia vencido o primeiro jogo, portanto passou para as semifinais desta Série A2. Depois eu falo, Lucas. E vem Rio Claro pro campo de ataque, Filipinho, 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance, foi pro chão, falta nele. Deixa o menino jogar, deixa o garoto brincar. Quer jogo, camisa 10 do Velo Clube, Carlos. É isso, quer jogo e pintou cartão aí. Vou confirmar já pra você. Acho que foi Camisa pro Pará. 11. Camisa número 11, é isso. Camisa número 11, Pará, segundo cartão no jogo.
Mas é aquilo, né? Falta para fratura exposta, compreendeu? Com 33 do segundo tempo, segundo cartão amarelo do jogo. Pará tá amarelado, tem falta perigosa. O time do Rio Claro e o time do Velo Clube e o Pedalada tá lá, hein? O Pedalada, inclusive, já até deu beijinho na bola. Isso aí te lembra quem, Frank Francisco? Beijinho na bola, todo esse carinho. Fala aí. Marcelinho Carioca, meu Deus do céu. Lá nos anos 90... Anos 2000 também, o futebol brasileiro estava cheio de craques batedores de falta e um deles era o Marcelinho Carioca, que tinha esse costume de dar um beijinho na bola, chamar de meu amor, pedir, vai lá naquele ângulo lá. E foi o que o Vinícius Pedalada, camisa número 13, que acabou de entrar, inclusive, fez. É uma falta de longe, é de mais de longe do que a anterior batida pelo Filipinho. Vinícius Henrique de Oliveira, 31 anos, ele também joga de lateral direito, viu, Lucas? Muito bem, pela velocidade que tem, né? Aproveita isso também como lateral direito. O técnico Fael Júnior vem pra cobrança, Vinícius Pedalada na perna direita, vem a bomba, Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Aí o narrador vai lá, fantasia, né, pra galera poder imaginar o lance, e o camarada me faz uma presepada dessa. Vem Rio Claro, olha a jogada do Pará, um pra lá, dois pra cá, pé direito, bateu, ela passa, direita do gol. Quer falar Canais, futebol interior. Boa jogada do Pará lá pela direita, ganhou em cima da marcação do Jefferson Recife, parece que tocou a bola no braço dele, mas o árbitro mandou seguir, ele bateu cruzada, ela passou à direita do Paulo Ricardo, boa chegada do Galo Azul, Carlos. É isso, o Pará, ele dominou com a mão essa bola, né? O árbitro tá fora do... A equipe de arbitragem tá fora do jogo, totalmente, viu, Carlos? Mas se sai o gol ia dar uma confusão danada, hein? Pelo amor de Deus. Vem o time, vinha pro campo de ataque, o time do Rio Claro, bola perdida, lateral bola pro time do Velo Clube, campo de defesa, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem pro campo de ataque, o time do Velo Clube, tá aí o camisa número 8, o Franco. Franco tenta o passe mais à frente, a bola bate em cima do Zé Andrade e volta. Volta pra equipe do Velo Clube, que despacha, manda pra frente, chuta do jeito que dá ali o Codô. Ela volta na metade do campo pra equipe do Rio Claro, domina a parada, Adriano entrou no segundo tempo, no lugar do Diego. Ele volta um pouco a jogada com camisa número 3, Wellington. Descola o lançamento, buscando parar pela faixa direita do gramado. Encara a marcação do Léo Godo. Léo Godo toca de cabeça, o Pará protege. Lateral bola pra equipe do Galo Azul. Já cobrado, tá aí Jadson, puro suco do time do Rio Claro. É forte o garoto. O camisa 17 deixou com Pará mais atrás. Soltou com Raul, perna direita, fez o cruzamento, desvio do Jadson. A tabela de cabeça vai sobrar com o Thiago. Sai do gol, Paulo Ricardo. Firme o goleiro do Velo Clube para fazer a defesa, mas tá insistindo no ataque o Galo Azul, Carlos. O Paulo Ricardo não deu bobeira não, ele foi lá com seu olhar 43, pulou na bola e fez a defesa. O Thiago tá dando um trabalho danado. Agora, eu juro por Deus, tá certo que o JP, daqui a pouco eu falo. E vem Velo Clube, bola solta na esquerda, Zé Andrade perde o compasso, deixou a bola correr na ponta esquerda, encara a marcação, driblou um pra lá, dois pra cá, bico da grande área, foi pro chão, aí quis ludibriar o árbitro, ele falou, não, segue o jogo, Carlos. Eu juro por Deus que eu tô tentando entender aqui, tá certo, o JP, ele saiu contundido, ok. Mas eu tô tentando entender o que fez o Fael Júnior, porque ele coloca, tá certo, o Pedalada joga na beirada do campo. Ele tirou a referência do ataque. Mas ele tirou referência do ataque. Agora a bola bate e volta, aí o Rio Claro agora domina as ações no meio campo. E ele colocou o Pedalada para jogar aqui do lado esquerdo. Exatamente. Ele tá disputando a jogada com o Zé Andrade. O Zé Andrade virou o assistente do lateral esquerdo ali do Jefferson Recife. Então eles estão batendo cabeça pela faixa esquerda do gramado ali. E o Zé tava jogando bem, né? Tava. Quando tava com o centroavante de referência, né? Exatamente. Faz o simples, né, Fael? Fael Júnior quis dar uma de professor Pardal agora. Mexeu errado o técnico do Velo Clube. 37, quase 38 deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. É a Série A2 do Paulistão 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém no Chimitão. Rio Claro 0, Velo Clube também 0. Carlos Corsato. Ontem a Portuguesa venceu o Primavera por 1-0, está classificada para as semifinais dessa Série A2. Ontem também o São Bento venceu fora de casa o 15 pelo placar de 5-1 e também está classificado. Daqui a pouco, às 18h30, a bola rola em Barueri. Tem Oeste e Linense, primeiro jogo, 1-0 para o Linense. Quem passar aí vai também para a semifinal. Lembrando que o Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir esse jogo nos canais Futebol Interior.
Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até 25 mil reais. Seja responsável, jogue com moderação. Ô, Lucas. Pois não, Carlos. Vai mexer aí o técnico Fael Júnior de novo. Vai sair o Eric de Maria, camisa número 11, para a entrada do Renan, camisa número 18. Renan 18 vai entrar. Eric de Maria, camisa 11, tá fora. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, a saída do Di Maria, que no segundo tempo estava meio apagado, Franqui. Já estava demonstrando bastante cansaço, né? E pelo jeito o Renan é de beirada também, hein? Exatamente como frisou o Carlos Corsato, o Renan é de beirada, tá dividindo espaço ali com o Zé Andrade e também com o Jefferson Recife. Vem Velo Clube pro campo de ataque, Eurico lançou no meio do tumulto, toca de cabeça do pedalada, sai do gol, Vitor Golas. Firme, faz a defesa o arqueiro do Rio Claro, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral bola para a equipe do Velo Clube, campo de defesa é a primeira do Renan. Renan caindo aqui pro lado esquerdo, mais um para jogar do lado esquerdo, é possível, hein, Fel Júnior? Lateral bola já feita, força a jogada pela ponta esquerda do time do Velo, tenta a jogada Filipinho, desarmado pelo Raul, falta, na sequência falta, derrubaram o camisa 2 do Rio Claro. Mais uma falta no jogo, falta dessa vez do Filipinho, Carlos. Ô Lucas, pois não. Renan de Souza Barcelos, lateral esquerdo. Meu Deus. Tem 30 anos de idade, entrou aí pra jogar pelo lado esquerdo. Todo mundo em cima aqui do Raul, lateral direito do time do Rio Claro. Rapaz, eu, em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que eu vejo 4 jogadores na mesma faixa do campo, porque agora você tem o Vini Pedalado, o Renan, o Zé Andrade e o Jefferson Recife, praticamente todos na mesma faixa de campo, Franquinho. Eu tava reparando agora, o Zé Andrade tá indo pro miolo da área. Mas eu não gostei também não. Mas também se ele não for pra lá... então falta espaço pra ele. Escanteio pro Rio Claro, lá na ponta direita, vem pra cobrança, Raul na perna direita, a bola vem por baixo, afasta a zaga do Velo, rebote volta na intermediária, campo de ataque, tá em Magno de perna direita, fatiou pra dentro da grande área, ela bate em cima da marcação, voltou ali na entrada da grande área, tentou passe em profundidade, tira a zaga do Velo, e tome contra-ataque, lá vem Vini Pedalada, botou na frente, tentou dominar de chaleira, o Magno tava na cobertura, tira do jeito que dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem Velo Clube pro campo de ataque, lançamento pra dentro da grande área, afasta a equipe do Galo Azul, rebote volta na intermediária, o jogo para, marcado o impedimento, subiu o pano lá do senhor Gustavo Rodrigues de Oliveira, marcado o impedimento e vai pintar mais uma substituição no jogo. A gente não sabe ainda quem é que vai entrar e quem é que vai sair, mas é substituição no time do Rio Claro, Carlos. São 2 alterações, já confirmo pra você, tá entrando camisa número 20 no time do Rio Claro e saindo Peixoto, camisa número 8. O 20 do Rio Claro é o Crispim. Crispim, camisa 20, tá entrando na vaga do número 8. E tá saindo camisa número 11 pra entrada do 19. Tá saindo o 11 Pará pra entrada do camisa número 19, o Railan 19, tá no jogo na vaga do Pará, e o Crispim, camisa 20, na vaga do Peixoto, camisa número 8. É a 4ª substituição do técnico Alberto Félix, as entradas do Railan 19 e do Crispim 20 nos lugares do Peixoto 8 e do Pará, camisa número 11, Franqui. Agora aquele momento que o Rio Claro tem que aproveitar, né? Tá faltando 3 minutinhos, provavelmente agora vai dar uma sacradinha em cima do Velo, tentar fazer o gol aí da vitória. E só uma correção aqui, Carlos, é o Gleidson, camisa 19 do time do Rio Claro. Gleidson 19, exato, no lugar do Pará. Camisa número 19, é isso aí. Muito bem. Railan é do Velo Clube. 42 minutos, segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Vem pro campo de ataque o time do Velo Clube lá pela ponta direita, tira a zaga do Rio Claro, rebote e volta com Jadson, toca de cabeça, ela vai abrir aqui do lado direito, tentou a jogada, a primeira dele no jogo, o Gleidson. Na sequência da jogada, o árbitro para marcar falta em cima do Jefferson Recife. Jogo parado, posse de bola pro time do Velo Clube, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Sai jogando o Velo Clube, bola pelo lado esquerdo do gramado, domina a parada, Renan. Volta um pouco a jogada com o Léo Godot. Léo Godot inverte a página, vira a folha, fatia a bola lá na ponta direita, domina Inayan. Inayan tentou passe no comando, passe nos pés de Alisson. O Alisson devolve o presente, a bola bate em cima da marcação, sobra com Crispim. Crispim na primeira dele no jogo, dormiu no ponto, perdeu. E tome contra-ataque do Velo, vem Zé Andrade. Soltou pela meia direita com o Filipinho. Filipinho na ponta direita, boa jogada com pedalada, fez o cruzamento, bate a bola na marcação do Suellington, quase que sobra pro Franco. Mas ainda assim o Suellington consegue se recuperar na jogada, toca pela linha de lado, arremesso lateral para o Velo Clube, campo de defesa, vai lá, Carlos. O Gleidson é atacante de beirada, tem 24 anos, ele ano passado jogou pelo Caxias e teve a sua carreira, começou a carreira no Ceará, no Rio Claro, já tem 15 jogos nesse Campeonato Paulista da Série A2 e não fez nenhum gol. O Gleidson, 24 anos. Quase pitou um beijo agora do Filipinho no Crispim, rapaz. Momentos, cenas lamentáveis, Frank Francisco. O Filipinho tomou uma chegada do Crispim, aí ele chegou bem pertinho do Crispim ali, quase que fungou o cangote do camisa 20 do Rio Claro. Rapaz, parecia momentos íntimos ali agora mesmo, hein? Momento de amor. Rapaz, meu Deus do céu. Pois não, Lucas, Frank. Deixa eu perguntar aqui pro Carlos. Ô, Carlos, você lembra desse lateral na Ponte Preta, o Jefferson Recife? Não. Jogou na Ponte? Na Ponte Preta, fomos buscar ele lá no Maranhão, no Maranhão, é verdade. No Sampaio Correia, se eu não estou enganado. Falta pro Velo Clube, lançamento para dentro da grande área, sobe, Raul tira, rebote cai na entrada da grande área, sobrou um braço na frente do Gleidson. Falta marcada e subiu o canário amarelo pro camisa 5 do Velo Clube, Carlos. É isso, o Eurico, capitão do time. Anote aí, pintou para ele a cor amarela, Eurico. E foi merecido, né? Ele parou aí a jogada, o contragolpe do time do Rio Claro, merecido o cartão. Vamos até 50, viu, Lucas? Mais 5 minutos de acréscimo, 45 minutos, o 0-0 continua, ninguém é de ninguém no Chimitão. Lançamento longo pra dentro da grande área, Thiago tocou de cabeça, ela sobra com o Paulo Ricardo, pois não, Carlos? Passar a ficha aqui do Crispim, na verdade é Lucas Crispim, esse jogador aí. Não é o mesmo que jogou no Guarani, certo? Não, aquele tá no Fortaleza. Perfeito. Né? Esse é Lucas de Farias Crispim, ele tem 27 anos, é meia ofensivo, começou a sua carreira no Criciúma. Ano passado estava no Inter de Lages. Também jogou pelo Sergipe, São Luís. Já teve passagens pelo Rio Claro. 13 jogos nessa temporada, nenhum gol. Muito bem, rodado o tal do Lucas Crispim, camisa 20 do Rio Claro. 46 minutos, mais 4 voltinhas no relógio pro final da partida. Vem Velo Clube pro campo de ataque, tá aí o Eurico. Eurico lança a bola do lado esquerdo, Jefferson Recife disputa a bola do lado esquerdo. Acaba fazendo falta. Falta do Jefferson Recife, camisa meia dúzia em cima do Raul, camisa número 2 da equipe do Rio Claro. Posse de bola para a equipe do Galo Azul, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Vem Rio Claro pro campo de ataque, o toque de cabeça do Adriano, afasta a zaga do Velo. Rebote e volta na ponta esquerda, Alisson, vai pro chão, falta. Falta do Vinícius Pedalada, jogo parado, mais uma falta no jogo, Carlos. Foi falta, o Vini Pedalada foi por trás, né? Empurrou o lateral esquerdo da equipe do Rio Claro e não é bom negócio, né? Porque estamos chegando a 47. Uma bola na área. O Rio Claro tem um monte de jogador grande, né? Tem o Jadson, né? Tem o Suellington. Tem os zagueiros, tem o Sousa. Esse monte de gente grande dentro da grande área não é coisa boa, não. Vem lá para fazer a cobrança o camisa número 20, o Crispim. É o Lucas Crispim para a cobrança. Acabou de entrar, entrou no lugar do Peixoto, camisa 8. Camisa número 20, meio ofensivo do time do Rio Claro. Vai pintar, chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Velo. Crispim levantou, toca de cabeça, ela bate, volta, ela vai sobrando com o Paulo Ricardo. Sobra com o Paulo Ricardo dentro da grande área. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Manda pra frente lá o goleirão Paulo Ricardo, bola que sobe, bola que cai na metade do campo, sobe Crispim, toca de cabeça, parou Adriano na meia esquerda pra Thiago, Thiago dominou, encara a marcação, 2 em cima dele, ele volta com Crispim, Crispim tenta o passe de 3 dedos, buscando Adriano, aí o passe foi interceptado, e devolve o presente ao time do Velo Clube no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa.
Olha o zagueiro do Rio Claro se enrolando, o Sousa. Lateral de graça pro time do Velo Clube, já cobrado pelo Vinícius Pedalada. Olha, é uma situação inusitada. O Vinícius Pedalada foi cobrar lateral, mas totalmente fora do campo. Se cobra lateral, filho, dentro do campo, na linha. Ele estava totalmente atrás da placa de publicidade. Aí, evidentemente, que o árbitro deu reversão para desespero lá do camisa número 13, Carlos Corsato. Em todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. Pois é. E vai ter mais uma alteração aí. O capitão, o Eurico, que estava amarelado, vai embora. Agora ele vai entrar no jogo, viu? Quem disse que ele não entra? O Railan, camisa número 19. Bom, eu tô vendo ali 19, mas a televisão tá marcando 15. Só pera um pouquinho. Se for o 15, é o Neander. É o Neander. Então é ele mesmo, né? Camisa número 15, eu vi 19. Juro por Deus que vi na placa 19. Mas é o Neander, então camisa número 15, que tá no gramado. Então anote aí. Neander 15, o Railan não vai entrar não. Neander 15 na vaga do Eurico, que saiu amarelado com a camisa número 5. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Franqui. E o Eurico tava cansado, né? Ô, Lucas, tira uma dúvida minha. Pois não. O Eurico é aquele que era do Cruzeiro? O próprio. Ô, Carlão, passou na macaca também, viu? Rapaz, tá cheio de jogador da Ponte Preta aí desfilando pela Série A2. Mas esse Eurico não jogou nem um minuto com a camisa da Ponte, né? Esse não jogou. Passou pela Ponte Preta, né? O lateral, confesso também que não lembro. Agora o Eurico, esse não jogou mesmo. Esse não entrou em campo, não. 49 minutos e meio, segundo tempo de jogo. Mandar um grande abraço aqui pro Gu Bortoloso, velista, aqui da Itália, em Bérgamo, rapaz. Ouvindo a excelente transmissão. Parabéns a você. Alô, Gu Bortoloso, lá na audiência internacional conosco aqui, Carlos Corsato. É mole ou quer mais? É isso aí, rapaz. E tá tudo consumado, hein? O juizão rapaz. Lá, o senhor Leandro Carvalho da Silva pega a bola, trila o apito, termina o jogo no Chimitão. 0 para o Rio Claro, 0 para o Velo Clube. Teremos penalidades máximas pelas quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2, Carlos Corsato. Pois é, vamos para a cobrança de pênaltis. Essa vaga será decidida na cobrança de pênaltis. E falando em pênaltis, o Luso PB, ele tá dizendo aqui que quem passar com esse empate pega a Portuguesa. Então, eu acho que é aquela história ainda... A gente precisa precisamos confirmar. Reavaliar, né? Vamos precisar confirmar aqui, mas porque aí ficaria naquela história que a gente falou no jogo de ontem. Porque, independente do que acontecer, por exemplo, o Linense, o Oeste, se classificar, ele vai passar qualquer um dos times aqui nesta fase. Por quê? Porque eles só fizeram 2 pontos e o Oeste, se vencer e se classificar, vai passar com 3. Então aí o ouvinte tá o mesmo pensamento que a gente aqui. Eu entendo que, pelo que li do regulamento, que é isso mesmo. A Portuguesa, né, é a primeira colocada, mas da competição, seria a primeira do colocada geral, da né? competição, do geral. Então, precisamos verificar isso aí. Porque, por exemplo, o Rio Claro terminou com 23 pontos. O Velo Clube com 22. Então, nesse momento, o Rio Claro está indo a 25 no geral e o Velo Clube está indo a 24. Então, pelo que está falando aí o nosso torcedor, realmente é isso. Quem passar aqui vai ser a pior campanha dos 4. Dos 4, mas exato. aí no geral, tá? No geral. No geral, porque se Ou for seja, contar... abole aquela parte que diz que foi um campeonato à Né, parte, conta a ver- classificação geral, na no caso, verdade, né? Na verdade, então, o regulamento ainda continua contando a classificação geral. E é por isso que o São Bento, portanto, não enfrentaria um desses times. Por quê? Nesta fase somente, o São Bento é o primeiro. É o primeiro. Né? Porque ele tem... Pelo saldo de gols. Pelo mais porque- gols, duas vitórias, mesmo que a Portuguesa, mas ganha no saldo de gols. Mas eu também entendo como o ouvinte aí. A Portuguesa pega o vencedor desse Ou Rio confronto Claro aqui. ou Velo Clube. Isso, e a outra perna ficaria São Bento e Oeste, Oeste ou Linense, exatamente. É isso aí. Mandar um grande abraço aqui pro Frank Pessoa lá, Frank, seu xará aqui, ó, lá de Boston, nos Estados Unidos, torcendo pro Galo Azul, rapaz. E o Rogério Franco Souza, alô, abraço a todos aqui de Leiria, em Portugal. Itália, Estados Unidos e Portugal. Tá chique os canais de futebol interior, audiência mais do que qualificada e internacional. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão contigo. Nós somos muito mais fortes, teremos pênaltis, teremos penalidades máximas. Franco Francisco, jogo nervoso. O segundo tempo, o primeiro tempo do Velo Clube foi melhor e o segundo tempo do Rio Claro foi melhor. Então, ficou elas por elas, 0-0, foi justo.
Foi. E refletiu a campanha das equipes também, né? Um equilíbrio entre elas. Quem também teve uma boa queda na segunda etapa foi o Filipinho. O Filipinho teve uma queda acentuada. Eu senti que ele começou a sentir alguma dificuldade, Frank, com a bola molhada, porque no segundo tempo choveu mais que no primeiro. Então ele acabou sentindo essa dificuldade de dominar, tentar fazer a jogada característica dele, que é a arrancada. Como eu tinha falado, né? Eu achei o time do Velo mais leve. Um time que tem mais a propensão a tocar a bola. E esse estado do gramado, para mim, prejudicou mais o time do Velo. Mandar um grande abraço aqui pro Luso PB, que está acompanhando aqui a nossa transmissão lá de Campina Grande. Carlos Corsato, você conhece Campina Grande, na Paraíba? Não conheço. Você vai falar um monte de cidade aí que eu não conheço, cara. Eu só conheço Natal. É a única capital fora de São Paulo que eu conheço. Muito bem. Tá aqui o Caminhão das Frutas Peixoto. Não sei se é o parente do Peixoto do Rio Claro. Mandando aqui, o Azulão ganha nos pênaltis. Muita gente mandando mensagem aqui, o Rafael Lautens, vamos subir Galo, e o Michael Douglas pedindo R$1. Você tem R$1 aí, Carlos Corsato? Não tenho, não. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui no YouTube. Temos 2 canais no YouTube, Futebol Interior e Futebol FI. Lá no Facebook você também acompanha a melhor transmissão esportiva do Brasil. Pois não, Carlos? Você que é um amante, né, da música, da boa música. Certo. Diga, eu dou tempo pra você pensar se você quiser, tá? Uma música do Paulo Ricardo que você gosta. Então, eu sou um péssimo cantor, porque eu não lembro de letra nenhuma, mas eu já acabei de lembrar de uma aqui. Vai. Olhar 43. Olhar 43 é boa, né? Mas aí como RPM, né? Eu adorava o RPM. Tinha aquela música daquela novela lá, Pérola Negra. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Tem tudo essa também. Mas eu gosto demais da Um Passo da Eternidade, cara. Um Passo Só que da Eternidade. Essa foi na época que ele cantou solo, né? Certo. Cantou solo, mas gosto demais. Tem até um trecho da música que ele fala, eu até peguei aqui, mas olhos claros, vem me clarear. Certo. A pureza vem me purificar, vem matar a saudade. A um passo da eternidade. É chique, hein? O cara, o cara era fera. Romântico, fera, né? romântico. Fera. Tá faltando isso, né, Carlos? Pra nossa produção cultural, né? Produção musical de hoje. Eu não vou contra o que tá... Não, eu também não, mas... No Lollapalooza lá, eu vi a Hannah Montana, que ela não gosta mais de ser chamada de Hannah agora Montana. é Miley Cyrus. A Miley Cyrus e a Anitta. Né? Meu Deus. Eu gosto da Anitta, cara. Não vem falar mal da Anitta aqui, não. Não vou falar mal. Eu respeito quem gosta, né, Francisco? Pelo amor de Deus. Não vem falar mal da Anitta aqui, não, hein? Pelo amor de Deus. Vocês são invejosos, vocês têm medo, vocês têm inveja de quem faz sucesso. Certo. Cara. A Anitta é a cantora brasileira de mais sucesso no exterior, cara. Sim. Então vem falar mal da Anitta aqui. É legal, mas tem uma investigação em cima dela aí que tem muito robô que vai lá e curte os álbuns dela no Spotify. Enfim, respeito quem gosta. Falar todo mundo fala. Papagaio, se você mandar treinar 13 palavras, ele fala. Quero ver aprovar. A mulher tá lá nos Estados Unidos. Tá arrebentando. Tá em tudo quanto é programa. Mas elas foram no Lollapalooza e ficaram postando a bunda, velho. Enfim. É os tempos. Mas enfim, galera preparada no centro do gramado, aqui Velo Clube Rio Claro. Decisão por pênaltis nas quartas de final do Campeonato Paulista. Primeiro jogo foi 2-2. 2-2 no jogo maluco. Teve 4 pênaltis, gol aos 51 minutos. E aqui faltou um pouco dessa emoção, vou dizer a verdade. Esperava um pouco mais de Velo Clube Rio Claro. Mas as emoções continuam porque teremos pênaltis. Não tem essa de gol fora de casa. Empatou lá, empatou aqui. Placar agregado igual. Teremos penalidades máximas para definir o adversário da Lusa. Para definir o adversário da Portuguesa na próxima fase, na semifinal. Tá acabando, hein? Tá afunilando o Campeonato Paulista da Série 2. Os finalistas sobem direto para a Série 2, certo, Sim, Carlos? Dois times. 2 sobem para a Série 2 no ano que vem. Muito bem. Campeão e vice sobem para a Série 2 no ano que vem. Esse ano na Série 1 já conhecemos. O Velo começa batendo. O Velo começa batendo. Velo para primeira cobrança é o Vinícius Pedalada. Camisa número 13. Agora ninguém mais sabe quem que vai bater, né? Só sabe na hora. É o Vinícius Pedalada para fazer a primeira cobrança. No gol, Vitor Golas. Na bola, o Vini Pedalada. Vai autorizar a cobrança o senhor Leandro Carvalho da Silva. É o 3, na verdade. Não é o 13, não. É o 3. É o Léo Godo. É o Léo Gobo. É o Léo Gobo. Léo Gobo que errou o pênalti no primeiro jogo. Léo Gobo errou o pênalti batido
na primeira partida, o Velo jogando em casa. É ele que abre a série de cobranças. O técnico Fael Júnior dando o seu voto de confiança para o zagueirão, que é o batedor oficial de pênaltis na equipe do Velo Clube. Camisa número 3, mão na cintura, posicionado na entrada da grande área. Vem para a cobrança, concentrado. Que demora. Não sei o que tá esperando ali o árbitro para autorizar essa cobrança. Tá pedindo para alguém sair de lá de trás do gol. Provavelmente o goleiro do time do Velo Clube, o Paulo Ricardo. Agora sim ele vai autorizar a cobrança da primeira penalidade máxima para a abertura da série, que vai definir mais um semifinalista. Vai definir o adversário da Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2. Vem para a cobrança Léo Gobo. Léo Gobo, camisa número 3. Autorizado, Léo Gobo, vem pra cobrança, concentrado, corridinha, partiu, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Velo Clube! Bateu bem, hein? Bateu no canto direito baixo do goleirão Vitor Golas. Bola no fundo do barbante, 1-0 Velo Clube, Carlos. Pênalti bem batido é aquele que entra, né, ô Lucas? Bateu, o Vitor até acertou o canto, foi pro canto direito, mas a bola foi rasteirinha, baixa no canto, 1-0 pro Velo Clube. Bateu bem o Léo Gol, bem, Franquê? Bateu seguro, né? Aquela batida que você bate de cima para baixo, tirando o peso da bola, né? É uma bola praticamente indefensável num campo desse daí, aí que não pega mesmo. Vem pra cobrança agora Adriano, camisa 18, pra bater pra equipe do Rio Claro. Autorizado, partiu pé direito na bola, bateu gaveta. Que beleza, hein? Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Paulo Ricardo pro lado direito, bola pro canto esquerdo, empata a série o Rio Claro, Carlos. Experiente, o Adriano, camisa número 18, empata, ele bate no canto esquerdo, alto do goleiro. O Paulo Ricardo pulou pro canto direito. A bola foi no canto esquerdo, experiente, o Adriano entrou pra fazer isso e fez bem. Ele fez bem, nem saiu na foto, completou aqui o Franco Francisco. Tá empatado, agora vem ali o camisa número 10 do Velo, o Felipinho. Vem Felipinho pra bola, camisa número 10. Um pouco apagado no segundo tempo, é verdade. Tentou alguma coisa no primeiro tempo, mas o gramado realmente não ajudou o Felipinho. Vem pra cobrança Felipinho, camisa número 10 no gol Vitor Golas. É a segunda cobrança da equipe do Velo Clube. 1-1, tá empatada a série de penalidades máximas. Autoriza a cobrança o senhor Leonardo Carvalho da Silva. Vem pra cobrança Felipinho. Corridinha, saiu da entrada da grande área, pé direito, corridinha, paradinha, bateu, gaveta! Gol do Velo Clube! Felipinho. É aquilo que se espera dele, né, Franqui? Bateu alto. O Vitor Golas acertou o canto de novo. Ele não tá saindo, o Vitor Golas, hein? Não, mas... Ele não escolhe o canto. Ele espera o atacante bater pra depois pular na bola. Ô, Lucas, mas a gente percebe o jogador quando diferenciado, né? Ele deu uma chapada nessa Sensacional. bola aí. Brincadeira. Muito bem cobrado. Tinha que ter uma asa junto. É verdade. Crispim pra bola, camisa 20. Entrou no lugar do Peixoto. Meio-campista da equipe do Rio Claro. Ex-jogador do Criciúma, lá de Santa Catarina. Também jogou no Inter de Lages. Nosso querido Crispim, camisa número 20. Agora joga pelo Rio Claro. Entrou no segundo tempo, partiu, autorizado, pé direito na bola. Ele, o Paulo Ricardo, partiu o Crispim. Sem velocidade, bateu, gaveta. Ele esperou a definição do Paulo Ricardo. Se o Paulo Ricardo não escolhe o canto, ele encaixava essa bola porque não foi forte. Gol do Rio Claro, Crispim bota na rede, 2-2, tem empatado a série, Carlos. E o Paulo Ricardo, diferente do Vitor, não acertou nenhum canto até agora. Exatamente. Né? Tá 2-2, Exatamente, 2-2. E é a malandragem do jogador, né, Frank? Porque o Crispim, ele espera o Paulo Ricardo até o último momento. Quando ele percebe que ele vai pular pro canto esquerdo, ele rola no canto direito. Foi bem o Crispim. Agora o Franco. E tem vários jogadores hoje, goleiros, que se demorar um tiquinho a mais vai complicar o atacante, mas a maior parte já define e facilita pro atacante. E vem Franco agora pro time do Velo Clube, a terceira cobrança, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Velo Clube! Franco, bateu alto, e é aquilo, hein? O Vitor Golas não escolhe canto. Quem bater mais ou menos vai perder. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele foi. Bate bem na bola, hein? E ó, ele foi na bola. Ele foi bem na bola, é que o Franco bateu muito bem. Bateu forte, né? Bateu forte. No canto alto, sem chance pro goleiro. Mas ele acertou todos os cantos até agora. Todos os cantos. Vem o Jadson, camisa jogador 17. da base do Grêmio. Isso. Grêmio lá de Porto Alegre.
Camisa 17, o puro suco do Rio Claro. Camisa 17, porque é bem forte. Tá 3-2 pro Velo. Tá 3-2 pro Velo na série. A terceira cobrança do Rio Claro. Por enquanto, 5 cobranças, 5 gols. Nenhum goleiro pegou. Vem pra cobrança o Jadson, pé direito na bola. No gol, Paulo Ricardo bateu, gaveta! Gol do Rio Claro! Bateu bem o Jadson. Goleiro pra lá, bola pra cá. E aquela história, né, Frank? Como já detalhou bem o Carlos Corsato. O Paulo Ricardo não acertou um canto ainda. Rapaz, eu ia falar um negócio aqui, o pessoal vai ficar bravo, o Carlão vai querer bater em mim. Mas eu tô lembrando do Igor Vinhas, hein? Ai, meu Deus. Tava demorando. Poxa. Tava demorando. Vem Zé Andrade pra bater pro Zé Velo. Andrade, Quarta cobrança do Velo. assistente de lateral esquerdo. Zé Andrade, durante a partida, ele fez a dobradinha com o Jefferson Recife, na equipe do Velo Clube, o camisa 7, ponteiro esquerdo do time do Velo. Vem pra cobrança, Zé Andrade, pé direito, bateu, gaveta! É aquela história, né? O goleiro, quando acerta o canto, o time adversário tá batendo muito bem. Bola rasteira, no chão, na bochecha da rede, na costura. Aí não tem como, não tem goleiro que pega, né, Carlos? Rapaz, esse Vitor Golas impressionante, hein? Ele acertou todos os cantos. Aí alguém vai falar, pô, Corsato, mas não pegou. Mas, bom, ele tá fazendo não, a é dele, aquilo né? que eu falei, se alguém bater mais ou menos, Ele vai errar. Ele vai pegar. Ele vai pegar. Se bater mais ou menos, ele pega. Aí agora o Raul vem pra fazer a cobrança pro time do Rio Claro. Raul, homem das bolas paradas na equipe do Rio Claro. Pé direito na bola, autorizado, partiu, bateu, gaveta! Gol do Rio Claro! Raul. Ó, é o seguinte, se o Paulo Ricardo continuar pulando pro lado contrário dos batedores do Rio Claro e a galera do Velo Clube continuar batendo bem os pênaltis do jeito que eles estão batendo, a gente vai ficar aqui até amanhã, Carlos Corsato. Vai. E mais uma vez o Paulo Ricardo foi pro outro canto, né? Bola no canto direito dele, canto direito baixo dele, e ele pulou no canto esquerdo. Tá empatado 4-4. Agora sim o pedalada vai bater. Agora sim o pedalada. Aqui na primeira cobrança, o Léo Gobo ficou meio de lado, parecia que tinha o número 1 nas costas dele, por isso que eu confundi ele com o Vini Pedalada. Mas é agora o camisa 13. É a quinta cobrança É a do Velo. quinta cobrança do Velo. Vem pra cobrança Vinícius Pedalada, concentrado, deu a respiradinha da Hortência. Pé direito na bola, bateu, gaveta! Aí não teve Vitor Golas que segurasse, né? Bateu com raiva o camisa 13. Mas não saiu nem na foto, né? Mandou pro gol, mandou forte. O Vitor Golas nessa aí pulou meio atrasado. Mas Fechou a acertou, série 100%. O time do Velo Clube aí nessas primeiras cobranças, Carlos. Sim, mas acertou o canto, hein? O Vitor Golas, rapaz. Sim, nota 10 pro Vitor Golas. É, acertou o canto. E agora vem ali o camisa número 7 do time do É o Rio Thiago. Claro. O Thiago, pra fazer a cobrança, quinta cobrança pro time do Rio Claro. Tá 5-4, ninguém perdeu pênalti. Ninguém perdeu pênalti. Agora vem Thiago. Fez uma jogadaça no segundo tempo, quase meteu um golaço na segunda etapa. Acabou perdendo o gol, mas foi o melhor lance do Rio Claro no jogo. Se Vem o pra Paulo cobrança. Ricardo pegar, Se pegar, acaba. Acaba. Aí é Português e Velo Clube. Vem pra Isso. cobrança, Thiago, pé direito na bola, bateu, gaveta! Olha, de falar, hein? Que beleza essas cobranças. 10 cobranças, Frank, 10 gols. Não, bateu agora, não? Parecendo a gente no PlayStation, né? Exatamente. Eu também não costumo perder pênalti no PlayStation, não. Eu também não. 10, qualquer dia a gente tira um X1, viu, Frank? E agora o Paulo Ricardo acertou o canto. É, agora ele acertou o canto, mas não tinha como pegar uma bola no alto, forte. E vem agora o Niander. Niander que entrou no lugar do Eurico, capitão do time do Velo Clube. Niander, cabelo de samurai, cabelo longo, preso, camisa 15 do time do Velo Clube. No gol, Vitor Golas, acertou todos os cantos, por enquanto Vitor Golas, vem Niander, bateu, gaveta! É gol do Velo Clube. É que tá castigando. Galera do Velo Clube tá castigando Vitor Golas. Cobrança na costura, no alto, sem chance de defesa, o Vitor Golas acertou outra. Mas não deu pra pegar. 6-5 para o Velo Clube, Carlos. Não perca a conta, tá 6-5 já pro time do Velo Clube. Agora é o seguinte, né? Errou já era. Errou já era. O Velo Clube tá pressionado. Camisa número 19. É o do Gleidson. Velo Clube é o Gleidson que vem pra fazer a cobrança. Vem Gleidson para fazer a cobrança do pênalti. O camisa 19 entrou no lugar do Pará, camisa 11 no segundo tempo.
Vem o atacante, camisa 19 do time do Rio Claro. No gol, Paulo Ricardo, na bola, Gleidson. Já tá autorizado. Partiu, Gleidson. Pé direito na bola, corridinha. Bateu, gaveta! Gol do Rio Claro. Gleidson. Goleiro pra lá, bola pra cá e errou de novo o canto, Paulo Ricardo, Carlos. Ele acertou só uma. Cara, eu se eu fosse ele começava a mudar. Ele falava, acho que eu vou chutar pra esse lado. Os caras vão chutar pra esse lado. Pula no outro. Pula no outro. Né? Que aí quem sabe ele acerta, né? Tá 6-6. E agora quem vem ali é o camisa número 18. É o Renan. Quem? Renan. Camisa número 18, Renan, vem ele pra fazer a cobrança. Tá 6-6, não vamos perder a conta, hein? 6-6, 12 cobranças, 12 gols. A galera treinou, hein? A galera treinou. Vem Renan pra bola na perna esquerda, no gol, Vitor Golas. No gol, Vitor Golas. Partiu Renan, perna esquerda na bola, bateu, gaveta. Gol do Velo Clube. E agora o Vitor Golas não... ele quis adivinhar o canto. E aí, quando quer adivinhar o canto, não sai nem na foto. Bateu bem demais o Renan. 7-6 na série, Carlos. Muito bem batido pelo Renan, camisa número 18. Perna esquerda forte no canto esquerdo do goleiro Vitor Golas, que pulou pro direito. Essa ele não saiu na foto, não. A primeira que erra, o goleiro do time do Rio Claro. Fael Júnior ali, comemora, vibra também, pede pra galera se acalmar. Agora ele deve estar falando ali pro Paulo Ricardo pra ele esperar, né? Esperar um pouquinho mais e não sair antes aí pra tentar adivinhar o canto. Vem pra cobrança o Alisson, lateral esquerdo do time do Rio Claro. Autorizado o Alisson no gol, Paulo Ricardo bateu, Alisson, gaveta! Gol do Rio Claro! Alisson bateu no alto. Goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá. Deslocou de novo o Paulo Ricardo. 7-7, Franqui. Olha, parabéns a rapaziada aí, hein? Que é manual de cobrança, que coisa linda, hein? Manual de cobrança, rapaz. Que coisa muito bonita, bem batida. Hein? O primeiro também que errar já era, né? O primeiro que errar já fica mais complicada a situação, porque agora é série alternada, né? Codó. Vem Codó pra cobrança. Codô, camisa 4. Quarto zagueiro do Velo Clube. No gol, Vitor Golas, partiu Codô, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Velo Clube! O Vitor Golas acerta o canto. Mas, olha, gente, não é fazendo média, não. É que realmente todas as cobranças muito bem feitas. Nenhuma cobrança que você possa dizer, não, bateu mal, o goleiro não pegou por azar. Nessa cobrança, o Vitor Golas acerta o canto, mas o Codô jogou lá na costura da rede. 8-7, Carlos. É isso aí, 8-7, zagueiro para zagueiro. Agora vem aí o Suelinton, zagueirão do time do Rio Claro, para tentar empatar a série de novo. Tá 8-7 pro Velo. 8-7 pro Velo, vem pra cobrança o Suelinton, ex-jogador do América Mineiro. Vem Suelinton, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Rio Claro! Agora é o seguinte, o Paulo Ricardo tá tentando permanecer, né, mais. Só que as cobranças são muito bem batidas, não dá nem tempo do goleiro ter reação. Uma cobrança rasante no chão, na costura da rede. 8-8, Frank Francisco. Pelo menos nessa ele acertou o canto, né? Se ele ficar toda hora tentando adivinhar, não vai acertar nenhum. E essa foi como você falou, foi na bochecha, não tem como pegar não. Inayan, lateral direito do time do Velo Clube. Vem Inayan pra bola, camisa número 2. Partiu, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Velo Clube! Dessa vez o Vitor Golas quis adivinhar o canto. Foi pro lado esquerdo, bola no canto direito, bola na rede, Carlos Corsato. É isso. 9-8. Deu uma bela de uma adiantada, né? Que saiu o gol, então tá tudo certo. Mas tá 9-8, não perca a conta. Agora o Rio Claro vai ter que empatar de novo. Camisa número 4. Vem o camisa número 4, é o Sousa, capitão do time do Rio Claro, zagueirão. Zagueirão da equipe azul, do Galo Azul, vem pra cobrança Sousa. No gol, Paulo Ricardo, é a 9ª cobrança do Rio Claro. Se perder, acaba. Partiu Sousa, pé direito, bateu, gaveta! Gol do Rio Claro!
Sousa. Tapa firme na bola do Sousa. Joga no fundo do barbante, 9-9. Bateu como zagueiro, né? Bateu O torcedor como do Rio zagueiro. Claro deu até um friozinho na espinha, né? Mas bateu firme, forte. Bateu bem o Sousa. Jogou na costura da rede. Acertou o canto, o goleiro, Acertou mas não o canto. pegou. 9-9. Daqui a pouco até os goleiros vão bater, né? Esse é o último. Então. Faltava para bater, o Jefferson Recife. Jefferson Recife para cobrança. Camisa meia dúzia. No gol, Vitor Golas. Vitor Golas, camisa número 1 da equipe do Rio Claro. Para a bola, o camisa meia dúzia do Velo Clube. Atenção, torcedor do Velo. Daqui a pouquinho os goleiros vão começar a bater, hein? Vem Jefferson Recife para cobrança. Meia dúzia nas costas, partiu na perna esquerda, bateu na trave! Na trave, a cobrança do Jefferson Recife para alegria do torcedor do Galo Azul, Carlos. É isso, e pelas minhas contas, Jefferson Recife perdeu e pelas minhas contas vai ficar nos pés do Magno. É o único que tá faltando bater aqui, né? Adriano, Crispim, Jadson, Raul, Thiago, Gleidson, Alisson, Suellington e Sousa. Já bateram, fora o goleiro. Se o goleiro quiser bater na frente do Magno também, seja bem-vindo. O Magno que vem aí pra fazer a cobrança. É isso aí, vem pra cobrança Magno, pecado, hein? Bateu bem, né? Aquela história, né? Bateu tirando do goleiro, mas bateu caprichosamente essa bola na trave, erra o 10º pênalti, o time do Velo Clube. Agora nos pés do Magno a classificação do Rio Claro. Se o Magno fizer, acaba. Se ele perder, continua a série. Torcedor na expectativa, Magno, camisa 5, volante. Médio volante da equipe do Rio Claro. 5 passos à distância dele para a bola, mãos na cintura, concentrado. No gol, Paulo Ricardo, no centro da meta, nem sai, ninguém pisca o olho. Atenção, torcedor do Rio Claro. Partiu, pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol! Do Rio Claro, classificado para as semifinais. Magno foi pra rede, bateu no alto. O Paulo Ricardo acertou o canto, mas nada pôde fazer. Magno bota o Rio Claro nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre, de bem com a vida nos canais Futebol Interior, tá definido. O Rio Claro, o Galo Azul vai para semifinais desse Campeonato Paulista Série A2. Vai encarar a Portuguesa, vai pegar a Portuguesa em 2 jogos. Um aí no Chimitão, primeiro jogo no Chimitão, o Português tem a melhor campanha. O segundo jogo no Canindé. E o Velo Clube está eliminado depois de 20 cobranças de penalidades. 10 para a equipe do Rio Claro, 9 para o time do Velo Clube. O Jefferson Recife bateu na trave, o Magno foi para ela e bateu, fazendo a festa do torcedor do Galo Azul. O Velo Clube está nas semifinais deste Campeonato Paulista da Série A2. Ô Francisco, vamos falar daqui a pouquinho desse confronto, mas eu quero falar do jogo, né? Um jogo igual, inclusive na cobrança de pênaltis, né, Frank? Aproveitamento muito bom das equipes. E o último pênalti agora, que a gente estava falando do Jefferson, ele bateu bem na bola, ele tirou o goleiro. A infelicidade é que ela foi na trave, né? Porque senão nós tava aí, agora ia os goleiros bater, Carlão. Ia acabar sobrando pros goleiros, né? E que bucha pegou aí o Magno, né? Porque, pô, se você tem 10 caras de linha, o cara é o último a bater, né? É porque ele não é muito chegado, né, no negócio, né? Não é muito a dele, Não é né? muita praia dele, né? Tanto que o Jefferson, né, errou no time do Velo Clube. Até os caras que entraram no segundo tempo bateram na frente dele e ele jogou a bola na trave. Mas é isso. Metade da cidade de Rio Claro feliz, a outra metade triste, porque o Velo Clube
está eliminado. Ano que vem disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Eu vou pro intervalo aqui, rapidinho, nos canais Futebol Interior. A gente volta daqui a pouquinho para fechar a jornada, trazer os destaques finais do Lucas de Souza e também resenhar aqui com o Frank Francisco para falar um pouquinho do que foi Velo Clube 0, Rio Claro também 0 no tempo normal. No primeiro jogo 2-2 e aí nos pênaltis 10 pro Rio Claro, 9 pro Velo Clube. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouco aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Gomes.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esse é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior para BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte, Loterias Mega Sorte para você. Mega Sena acumulada, hein? Dá tempo de você fazer a sua fezinha. Procure uma das lojas da Shimozono, Mega Sorte, Loterias. São 110 milhões de reais no sorteio até às 7 da noite. Você pode apostar. O sorteio é hoje, acontece hoje no Espaço Loterias Caixa, na capital paulista, no site futebolinterior.com.br. Você vai conferir o resultado. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e também no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Deixa eu abraçar aqui o Kleber, lá da Academia Art Center. O Kleber, que a partir do dia 8, no jogo do Guarani estreia no Campeonato Brasileiro da Série B dia 8, a Ponte no dia 9. A partir do dia 8, a Art Center Academia vai estar conosco também aqui nos canais Futebol Interior. E um abraço também lá pro pessoal lá da Autopeças Corujão. Um grande abraço lá pro Ícaro e para todos lá da Autopeças Corujão, no Padre Anchieta, que também no Campeonato Brasileiro estarão conosco, emprestando a sua marca aqui para os canais Futebol Interior. Obrigado pela parceria. 5 da tarde, mais 32 minutos. Ô Frank, agora eu quero falar aqui, vou até pedir para que o Lucas também participe com a gente. Opa! Vamos falar um pouquinho desses times, né? O Rio Claro passou. O Rio Claro se classificou na frente do Velo Clube, com 23 pontos contra 22, foi o 4 na classificação geral contra o Velo Clube, que foi o 5º com 22, mas passa com 2 empates, ele não vence o seu adversário, o Velo Clube, mas se classificou, vai disputar nas semifinais. Mas eu quero que você me fale deste futebol do Rio Claro. O que o torcedor do Rio Claro pode esperar, por exemplo, de um confronto contra a Portuguesa, que terminou a competição com 32 pontos. Na primeira fase, fez 9 pontos a mais do que o time do Rio Claro. Passou nas quartas de final com 2 vitórias para cima do Primavera da cidade de Indaiatuba. Só tem uma derrota na competição. O que pode esperar o torcedor do Galo Azul para esses jogos contra a Portuguesa? Primeiro jogo no Chimitão, segundo jogo no Canindé, hein, ô Francisco? Carlos, a verdade tem que ser dita, né? A Portuguesa, a meu ver, tem muito mais time que o Rio Claro. Agora, futebol, tudo pode acontecer. Mas o que o torcedor pode esperar aí, o torcedor do Rio Claro, é muita luta, disposição. O time mostrou isso em campo hoje, num jogo equilibrado com o rival da cidade. Mas eu vou manter minha opinião aqui. Eu acredito que o Rio Claro chegou até onde podia. Com a Portuguesa, eu acho que a história vai ser diferente. E aí, Lucas, o que você pensa a respeito desse confronto e o que o torcedor do Rio Claro pode esperar desse confronto contra a Lusa? Eu acompanho o Francisco, Carlão, porque é o seguinte, né? O time do Rio Claro é um time muito brigador, é um time que correu bastante, mas falta um pouco de qualidade na frente, né? A defesa é segura, o Sousa e o Swellington formam uma defesa muito sólida, o Peixoto junto com o Magno é uma dupla de volantes muito sólida, né? O Alberto Félix soube montar o time do Rio Claro defensivamente, e essa foi a principal característica do Rio Claro durante o campeonato da Série A2, uma defesa muito sólida. Só que do outro lado você tem Caio Mancha, né? Você tem um ataque mais qualificado, né? E um time melhor preparado, né? O Sérgio Soares tem feito um trabalho brilhante na Portuguesa, esse trabalho de retomada, e é favorita contra o Rio Claro. Mas dizem por aí que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Então no futebol, né, em jogos de mata-mata, um detalhe faz toda a diferença. Então a Portuguesa, diferente do que encontrou até aqui, vai enfrentar, principalmente no Chimitão e talvez no Canindé, encontra um time do Rio Claro bastante recuado, que marque muito forte, né? O Peixoto e o Magno vão ser 2 pilares ali à frente da defesa, que vão parar o meio-campo da Portuguesa. Então o torcedor da Lusa vai esperar um jogo muito duro, mas a Portuguesa é favorita a ir à final e consequentemente subir
para a Série A1 do Campeonato Paulista da Série A1 ano que vem, Carlão. Você falou aí que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato, então olha os números. A Portuguesa, ela tem 24 gols pró e 6 gols, só tomou 6 gols. Olha que interessante, a Portuguesa em 17 jogos só tomou 6 gols. O Rio Claro fez 14 gols em 16 partidas e tomou 12. O dobro de gols da Portuguesa. Mas espera aí também. Aí pro torcedor do Rio Claro, né? A Portuguesa termina como a melhor defesa da competição, né? A primeira fase. O Oeste teve a segunda melhor defesa com 8. E aí depois o Rio Claro. E aí, pasmem os senhores, o 15 de Piracicaba, junto com o Rio Claro, tinha tomado só 10 gols na primeira fase. É aquilo que você acabou de falar aí, né, Lucas? Parece que quando acaba a primeira fase, parece que dá uma modificada, realmente é outro campeonato. É outro campeonato. O 15 toma 5 gols em um jogo. Como é que se explica? Sendo que foi uma das melhores defesas durante a fase de classificação. Terceira melhor defesa da competição. E ontem, né, o jogador que acabou entrando, Capa. É o Capa. Entrou, foi expulso. Em pouco tempo de jogo, isso também modificou a estrutura, né? Sim. Modificou o sistema da partida. Deixou o 15 mais vulnerável, né? E o que possibilitou o São Bento golear. Mas no geral, Carlos, o que eu vejo é o seguinte, né? Analisando a partida de hoje, eu tenho certeza que o Alberto Félix vai estudar português e vai jogar de uma maneira próxima ao que a gente viu hoje do Velo Clube. Vai ser um time muito seguro. Não espere o time do Rio Claro jogando em cima da Portuguesa. Não. Vai ser um time que vai marcar no meio campo, né, Franqui? E vai sair em transição com o Thiago, né? Com o próprio Pará, que foi pouco acionado. O Pará é um dos principais jogadores do Rio Claro na parte ofensiva, né? O Bruno também foi pouco acionado, é um jogador de qualidade, ele faz bem o pivô, mas que nessas duas partidas contra a Portuguesa vão precisar de um pouco mais de doação na marcação, porque se o Rio Claro jogar pra cima, jogar de peito aberto contra a Portuguesa, tende a fracassar, porque a Portuguesa tem um time mais qualificado. E a Portuguesa também tem um time muito maduro, né? São jogadores aí bem experimentados. O Sérgio Soares, quando começou o trabalho, Franco, ele trouxe uma situação que é isso que o Carlos acabou de passar agora nesses números, o equilíbrio. Nas entrevistas coletivas dele, ele tocou muito nesse ponto, de encontrar o equilíbrio. O que é? É você, quando tem a posse da bola, propor o jogo, fazer gols, que é o que a Portuguesa fez, e quando tiver sem a bola, saber defender. Então a Portuguesa é o melhor ataque, é a melhor defesa. Então no campeonato em geral, foi o time que encontrou melhor esse equilíbrio, que todo mundo busca, né? Só que agora é o seguinte, como bem frisou o Carlos, é outro campeonato. E nesse campeonato, pela experiência que a gente tem de acompanhar o futebol, eu menos, vocês dois com mais experiência, a gente já viu de muita coisa. No passado recente, aí, há 20 anos atrás, o Santos, do Robinho e do Diego, ninguém contava ele a chegar nem nas quartas de final do Brasileiro. O Santos pintou campeão, né? Então, quer dizer, o próprio Corinthians lá em 2017, um time que jogava retrancado, foi campeão paulista e campeão brasileiro. Então, na minha visão, é isso. O time que tá com o mental mais preparado no momento desse é quem chega pra ir pra final. Pode ser a Portuguesa porque tem o melhor time, mas Rio Claro pode aprontar. Pode aprontar, mas eu ainda mantenho minha opinião. Eu acho que a Portuguesa tá vindo esse ano pra subir. A campanha que o Sérgio Soares fez com a Portuguesa foi muito boa e a gente percebe um elenco fechado, né? Um elenco muito coeso, um esquema tático bem definido, né? Exatamente, Lucas. Um time que sabe o que quer em campo, né? Quando precisa acelerar a jogada, o Carlos fez o jogo ontem, né, Carlos? Sim. Da Portuguesa é um time que quando tem a posse da bola acelera, mas mesmo dentro do jogo, em certos momentos, diminui aquele ritmo, né? É um time muito experiente, tem o Daniel Costa, que é o camisa 10, que é o armador do time, né? Tem o Luiz Ricardo, que tá jogando bem na lateral direita. É um time muito experiente, tem uma defesa sólida, é um time muito experiente. Mas eu entendo que o mesmo que eu vou dizer aqui pro 15, talvez se aplique à Portuguesa, porque agora, é claro, o time que chegar à final ainda vai ter mais 4 partidas para realizar. Só que as que valem mesmo, vamos combinar, né? São essas agora. A final é agora. Agora, porque agora vale vaga na Série A1. Vale você sair de uma arrecadação hoje de R$800 mil
para disputar um campeonato de 3 meses para uma arrecadação de 8 milhões. Olha a diferença, para um Carlos. campeonato de 3 meses. 10 vezes mais, impressionante. Então, penso que esses 2 jogos podem modificar. Então, no caso do 15 de Piracicaba, e aqui eu até comentei, eu não sei se foi com o Frank, acho que não foi com o Frank, não havia chegado ainda, foi com o Claudinei ali na salinha de esportes, né? O que aconteceu com o 15 de Piracicaba? Eu coloco com o 15 o mesmo que acontece com a Ponte. Né? Um time que tem uma torcida muito forte. Ontem, por exemplo, quase 5 mil pessoas no estádio. O maior público desta Série A2 do Campeonato Paulista. Né? O 15 tinha tudo para decidir em casa, terminou, fez uma campanha 3ª colocação. Né? Jogava contra o São Bento, que apesar de ser um time de Série A, mas o 15 era o favorito e pelo aquele motivo de você ter que conquistar, né? De todo mundo esperando que você consiga fazer alguma coisa. O 15 contratou jogadores só para essa fase, né? Vai ter que pagar salário dos caras aí 3 meses. Olha o prejuízo. Olha quanto prejuízo, né? Então acho que a pressão, ela talvez nesse momento, ela pode ser um fator positivo no caso para o Rio Claro. Porque, vamos combinar, o Rio Claro entra com a Portuguesa, né? Chegou entre os 4 melhores, né? Chegou com méritos. Mas vamos combinar, né? Quem tem a responsabilidade nesse momento? É a Portuguesa, que faz o seu 7º ano na Série A2 de Campeonato Paulista. Exatamente. Então imagina o peso, né, para todos esses jogadores e esse sentimento de chegar tão próximo ao acesso e enfrentar uma equipe que, querendo ou não, tá na dela. Sim. O Rio Claro tá na dela. É franco atirador. No jogo de hoje, acho que até o Velo Clube jogou melhor que o Rio Claro, viu? Sim. O Rio Claro foi um pouco melhor no segundo tempo. Teve a chance de fazer o gol com o Thiago. Na minha opinião, né? Eu acho que o Rio Claro foi ligeiramente melhor no segundo tempo. Você acha que o Rio Claro foi melhor do que o Velo no segundo? No segundo tempo, eu acho que o Rio Claro no segundo tempo foi melhor do que comparado com o Rio Claro do primeiro. Isso, é nesse sentido. Mas no geral você achou que o Velo jogou melhor. Não, o Velo Clube, peça por peça, tem um time melhor que o Rio Claro, na minha opinião. Pois é, e terminou a classificação e terminou atrás. O meio-campo do Velo tem o Filipinho, né? O Franco e o Henrico dão uma segura. E o Eurico. Zé Andrade é bom de bola. É bom de bola, o Zé Andrade. É que o Fael Júnior, eu não entendi muito bem o que ele quis com as substituições. Ele tirou o JP, mas ele podia ter colocado, por exemplo, o Igor Eto'o, camisa 21. Pois é. Né? Jogador jovem, que é centroavante. Para manter a estrutura. Eu não entendi. Né? Acho que um pouco, né? Agora falando do torcedor do Velo, um pouco tem que colocar na conta do Fael Júnior, porque ele começou a colocar um monte de jogador lá no... Pela faixa esquerda do gramado, o Zé Andrade ficou no miolo, pelo meio campo depois, nos 15 minutos finais, ficou sem posição, Carlos. Sim, ele ficou perdido e não jogou bem. E ali entre os zagueiros não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. E quem sabe, né, talvez colocando o Igor Eto'o, ou até mesmo o Frank, né, camisa 22 também, que é um jogador de frente, poderia, quem sabe, ter um resultado positivo, porque depois o Rio Claro começou a gostar do jogo, começou a ocupar mais o campo de ataque, estava melhor estruturado o time do Alberto Félix, né, substituiu bem, trocou uma peça por outra, não mexeu muito na estrutura tática, mas enfim, né, venceu aquele que soube melhor aproveitar a oportunidade, venceu o time mais competente. Penso assim também. Nos pênaltis foi 10-9. Jogador Jefferson Recife perdeu o pênalti para o Velo Clube, o 10º pênalti, bateu na trave, e aí o Magno foi para lá e fez o 10º pênalti do Rio Claro. 10 para o Rio Claro, 9 para o Velo Clube. 20 cobranças. Há de se destacar isso, hein, Frank? Todas as cobranças, mesmo a do Jefferson Recife, que bateu na trave, se ele mira certinho, na altura em que ele bateu, a bola ia entrar, né? Ele descolocou o goleiro, né, o Vitor Golas. Mas todas as cobranças muito bem feitas. Destaco também o Vitor Golas, acertou praticamente todos os cantos, só errou 2 cantos. Mas não porque ele tenta adivinhar, como faz 99% dos goleiros, mas é porque ele espera o último... na verdade, ele só sai depois da batida da bola do atacante, né? E isso, Carlos, numa situação de pênaltis contra a Portuguesa, também pode fazer diferença, porque o que aconteceu hoje de todos os cobradores do Velo Clube baterem do jeito que bateu, numa série de pênaltis, a gente tem acompanhado recentemente, a gente acompanhou aqui nos canais de futebol interior, a derrota do Guarani pro Vila Nova na Copa do Brasil e a derrota pro Corinthians no Campeonato Paulista em séries de cobrança de pênalti. É igual o Cometa Halley, é uma vez a cada 75 anos a forma que bateu o pênalti os jogadores do Velo Clube.
muito certeiro, sem chance pro goleiro. O goleiro acertando o canto e não conseguindo pegar, né? E numa situação de pênalti contra a Portuguesa, Frank, há de se destacar que a Portuguesa vai precisar treinar pênalti também se quiser se dar bem contra o Rio Claro. Acho que o seu mic tá desligado. Esse momento de reta final, todos os detalhes são importantes. Uma coisa é certa, gente. Vai ser um jogo muito interessante de se assistir e pegado pra valer mesmo. Porque a Portuguesa, esse ano, ela vem para subir. O projeto montado, né, junto com o Sérgio Soares, é para isso, né, Corsato? É para o time subir, para almejar a reestruturação da Portuguesa, né? Há 9 anos aí, desde o caso do Everton, lá no Campeonato Brasileiro da Série A de 2013. A Portuguesa caiu nos tribunais e nunca mais se recuperou, infelizmente. Pois é, lembrando que a Portuguesa vai disputar então com o time do Rio Claro, o primeiro jogo em Rio Claro, no Chimitão, né? Sábado ou domingo, a Federação Paulista de Futebol deve se pronunciar. E como é que fica a outra semifinal? Vamos lá. O São Bento já está definido. É um time da semifinal. Como é que ficaria então a história para o São Bento? O Oeste encara o Linense. O Linense venceu por 1-0 em Lins no jogo da ida. Portanto, tem a vantagem do empate contra o Oeste. Se o Linense passar, se o Linense passar com um empate, a vantagem vai ficar para o São Bento. O São Bento aí teria feito melhor campanha. O São Bento está com 20, vai para 28 pontos agora no geral. Lembrando que São Bento e Linense terminaram com 22 pontos. Aliás, quinto, sexto, sétimo e oitavo colocado, todos terminaram com 22 pontos, tá? Então vamos lá. O São Bento ficou na sexta posição, o Linense na sétima. Por quê? Porque o São Bento fez um gol a mais do que o time do São Bento, do que o time do Linense. Agora, o São Bento tem 6 gols, né? Então o São Bento no geral tá com 22 gols pró e 13 gols contra. Então agora o São Bento tem 9 de saldo. O Linense tem 16 gols pró e 12 contra. 4 de saldo. Então, o que tem que acontecer para o Linense reverter esse mando do São Bento, para o São Bento não decidir em casa? O Linense precisa vencer por 6 gols de diferença. Só isso. Se empatar, né? Empatar o jogo, ou perder, ou ganhar nos pênaltis, passar nos pênaltis, porque pode acontecer, o Oeste, por exemplo, pensa de 1-0, vai para os pênaltis. E aí, se acontecer isso, né, derrota do Linense, passando com derrota ou com empate, o São Bento vai ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa, o primeiro jogo em Lins, o segundo jogo em Sorocaba. Se o Oeste passar, aí a coisa muda de figura. O Oeste fez melhor campanha, o Oeste joga o segundo jogo em Barueri, o primeiro jogo será em Sorocaba. Seco pra você, Frank Francisco, nessa perna aqui, Linense e Oeste. O Oeste terminou a fase de classificação na segunda posição, só perdeu para a Portuguesa. O Linense foi o 7º colocado. Primeiro jogo em Lins foi 1-0 para o time do Linense. E aí, Frank, quem leva essa? Carlos, é jogo pesado, jogo de 2 camisas pesadas, né? Mas eu vou fazer assim, ó. O Linense ganhou o primeiro, agora o segundo ganhou o Oeste e nós vamos para os pênaltis. Ficou em cima do Foi ligeiro, hein? Muretão. Lembrando que o Linense chegou a disputar, depois que caiu para a Série A2, chegou a cair para a Série A3. Vem numa retomada o time do Linense. Vem retomando aqui. E o Thiago Humberto continua lá, velho. Ah, mentira. Continua lendário lá. Thiago Humberto. Continua lá. Aquele do Grêmio Barueri, né? Meu Deus do céu. Jogou com o Pedrão. Jogou na Ponte. Não, é verdade, jogou na Ponte Preta. Jogou no Corinthians. Também jogou no Corinthians, verdade. Mas Thiago Humberto. Thiago Humberto, hein? Tá lá, Thiago Humberto. E aí, ô Lucas, já que o nosso comentarista ficou em cima do muro, não vem muretar aqui, não. Aqui é seco, reto. Oeste passa 2-0. Só para lembrar que, eu também acho que passa o Oeste, só para lembrar que o Oeste, o ano passado, também foi eliminado tendo a melhor campanha. Tá, é bom lembrar isso, hein? A zica aí. É bom lembrar isso aí, tá? Que o Oeste fez a melhor campanha mesmo, né? Foram Água Santa e Oeste
os times com melhor campanha. O Água Santa acabou subindo e o Oeste ficou no meio do caminho. Quem que subiu? Foi o São Bernardo que subiu? São Bernardo e Água Santa. E Água Santa, né? O Água Santa havia caído em 2020. Exatamente. Né? E subiu. E subiu agora e permaneceu, né? Na Série A1 pro ano que vem. O São Bento que caiu também, mas o São Bento não subiu. O São Bento permaneceu. Permaneceu e agora está tentando voltar. Então é isso, daqui a pouco o Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir Oeste e Linense aqui nos canais Futebol Interior. Franco Francisco, deixa eu pegar seu destaque final aqui, 9 minutos para as 18 horas. Destaque final para este jogo entre Rio Claro e Velo Clube. Agora o Rio Claro joga contra a Portuguesa. Franqui. Ô Carlos, eu gostei bastante, um jogo bem disputado, né, aguerrido. Pra nós aí, nação Ponte Pretana, não vai ser fácil não, hein? Prepare o seu coração, porque essa A2, amigo. Carlão, e como meu destaque aqui, esse Filipinho merece uma atenção, esse meia do Velo, viu? Galera, um abraço para todos vocês, um prazer ter estado com vocês, estarmos aqui junto. Carlão, brigadão, obrigado a todos. Beijo do gordo, fui! Valeu, esse Franco Francisco conosco aqui nos canais Futebol Interior. Agora eu vou pegar a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo em 15 segundos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Amigos do Futebol Interior, Rio Claro e Velo Clube fizeram um clássico da cidade, o derby de Rio Claro. E um jogo muito disputado, bem jogado e equilibrado. Tamanho equilíbrio só poderia ter dado 0-0. E nas cobranças de pênalti deu o Galo Azul em 10-9. Rio Claro do técnico Alberto Félix foi de Vitor Golas, Raul, Wellington Souza e Alisson, Magno, Peixoto, depois Crispim, Diego, depois Adriano Paulista, Thiago e Pará, depois Gleidson, na frente o Bruno, depois o Jadson. Por sua vez, o Velo Clube do técnico Fael Júnior mandou a campo Paulo Ricardo, Inayan, Léo Gobo, Codô e Jefferson Recife, Eurico, depois Neander, Franco, Felipinho, Zé Andrade, Eric de Maria, depois Renan, JP, depois Vini Pedalada. Após 90 minutos de 0-0, algumas chances de ambas as partes, vamos aos penais e destaque para as boas cobranças, 20 cobranças de pênaltis, placar final 10-9 para o Rio Claro. Marcaram para o Galo Azul Adriano, Crispim, Jadson, Raul, Thiago, Gleidson, Alisson, Sueliton, Souza e o Magno. Pro lado do Velo Clube, Léo Godo, Filipinho, Franco, Zé Andrade, Vinícius, Pedalada, Neander, Renan, Codô, Inayan e o Jefferson Recife errou. A última cobrança foi do Magno. Rio Claro nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. A arbitragem ficou em cargo do senhor Leandro Carvalho da Silva. Ele foi auxiliado pelo Alberto Puleto Macieira, pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira e o quarto árbitro foi o senhor Kleber Canto dos Santos e tivemos VAR do senhor Matheus Delgado Candançan, da nova geração de arbitragem. Dia 30 de março de 2022, estádio Augusto Schmidt Filho, Chimitão. Essa é a ficha técnica para Rio Claro e Velo Clube, quartas de final do Paulistão, Série A2 2022. Tá certo, aí o Lucas de Souza trazendo a ficha técnica do jogo. Rio Claro e Velo Clube 0-0 nos pênaltis, deu Rio Claro 10-9. O Velo não joga uma série, a primeira divisão, né, do Campeonato Paulista desde 1979, velho. Esse ano o Corinthians levou contra a Ponte Preta. 43 anos. 43 anos. Né? Tempo, hein? Naquele ano, o Velo Clube, em 79, o Velo Clube estava no Campeonato Paulista da primeira divisão. Ano que o Corinthians foi campeão e a Ponte Preta foi a vice-campeã. Então, já sabemos que o Velo Clube irá disputar a Série A2, portanto... será adversária. Torcedor da Ponte Preta, já conhecemos mais um, né? Adversário da Ponte na temporada 2023. O Velo Clube vai jogar a Série A2 no ano que vem. É isso, Lucas de Souza, grande abraço pra você. Fique esperto aí, viu, meu querido? Porque deixa comigo. Portuguesa e Rio Claro
com certeza com transmissão aqui nos canais de futebol interior, tá bom? Aqui, com o microfone na mão, levarei a emoção a você, amante do esporte bretão. Tô fazendo o que gosto ao lado dessa família dos canais de futebol interior. Eu fico por aqui, o meu grande abraço ao Carlos Corsato, Franco Francisco, na mesa de som e áudio, nosso samurai Felipe Marques. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco. Fique com Deus e até a próxima. Fui! Valeu, esse Lucas de Souza transmitiu 0 Rio Claro, 0 Velo Clube. No primeiro jogo, Velo Clube 2, Rio Claro 2. Aí foi pros pênaltis, 10-9. O Magno acertou a 10ª cobrança, mas o Jefferson Recife bateu no poste. O que, Lucas? No pau? Não, no poste, fica melhor assim. No poste, bateu no poste a cobrança e perdeu. O Velo Clube vai disputar a Série A2 em 2022. Já o Luiz Carlos Ribeiro vai comandar os canais Futebol Interior para o jogo Linense e Oeste. Já, hein? No primeiro jogo, o time de Lins venceu o Oeste por 1-0 em Lins. Agora, na Arena Barueri, o Linense joga pela vantagem do empate. Se empatar, vai jogar contra o time do São Bento. Com o empate, o São Bento tem a vantagem. Se vencer por 1, 2, 3, 4, 5 gols de diferença, o São Bento joga em casa o segundo jogo. Se vencer por 6 gols de diferença, aí o Linense vai ter a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Se o Oeste passar, o Oeste está e classifica, e aí muda tudo. O Oeste tem a vantagem, faz o primeiro jogo em Sorocaba, o segundo jogo na Arena Barueri, jogos que devem acontecer no sábado e também no domingo. Lembrando que são 2 jogos, tá? Para decidir aí quem vai disputar a Série A1 em 2022. Hora de fechar a transmissão esportiva aqui nos canais Futebol Interior. 17 horas mais 57 minutos. Em nome de BetChamps, vem jogar na BetChamps. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré. Loja 1 no Maria Antônia, loja da Fábrica, na divisa com Paulínia. Loja 2 no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121 e Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Lucas de Souza narrou, Frank Francisco comentou, o nosso samurai Felipe Marques na equipe técnica mais técnica do rádio do Brasil, com áudio e vídeo. Direção comercial do Claudinei. Hoje o Claudinei estava impossível, cara. Hoje ele tava atacado. Claudinei Corsi, impossível na direção comercial. A direção executiva do Elcio Paiola. Aí a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Nos Jogos da Ponte Preta, eu digo sempre um abraço do tamanho do majestoso, né? Então hoje eu vou vou desejar a você um abraço do tamanho do Brasil. Tá bom assim, não? Que aí fica mais ou menos parecido com o estádio do meu time. Beleza? Um grande abraço. Vem aí o Luiz Carlos Ribeiro com Oeste e Linense. E depois, 9 da noite, o bicho vai pegar. São Paulo e Palmeiras, Morumbi, ó. Lotadaço. São Paulo vai ser campeão. Vocês da imprensa não sabem nada. São Paulo será campeão. Mas eu acho que São Paulo vai ser campeão também. São Paulo será o campeão. Você falou que ia ser o Palmeiras, pô? Não. São Paulo vai ser campeão paulista. São Paulo vai ser campeão paulista? Não, tá. Alô, Albert Cavalcante. São Paulo será campeão paulista, segundo Lucas de Souza. 9 da noite, primeiro jogo da final. O Edson Carlos vai dar um recado aqui nos canais Futebol Interior. Não perca por nada, tem muito futebol na quarta-feira aqui nos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Um abraço do tamanho do Brasil. Até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de